Entendo de empreendedor e esses dois aqui promete. Eu tô até ansioso aqui, não, pra começar já. Então, muito bem-vindos, Bruno e Ribamar, da Siderúrgica Aço Tubo. A Açotuba, basicamente, ela é uma distribuidora e uma industrializadora de aço. Então, como distribuidora, a gente tem uma série de produtos ligados a aços longos, aços especiais, aços inoxidáveis, a parte de tubos. Então, você imagina que a gente distribui material das grandes usinas do Brasil. A gente fecha 10 mil pedidos para mais ou menos 5 mil clientes por mês. Quase 1.000 colaboradores aqui no Brasil, em 8 localidades, uma no Peru e uma na Colômbia. Então, são 10 localidades que a gente tem aqui na América Latina. Eu aprendi muitos anos depois que você sabe você foco. E o foco era ir para frente. A gente não tirava dinheiro dali assim para comer. Só. Era transformar a empresa rica, mesmo que o dono ficasse pobre. Não tem problema, mas a empresa tem que ser rica. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Começando aqui mais um podcast do Tudo é Negócio, podcast de empreendedorismo, seu podcast de empreendedorismo, onde a gente desromantiza aí. Por trás das histórias empreendedoras, histórias reais, gente que construiu aí de verdade, tá ainda construindo, né? Isso é legal também, que a maioria das pessoas que vem aqui estão longe de parar, né? E já vimos aqui nessa conversa que nossos convidados também estão nesse caminho aí, estão longe de parar. E é isso aí que constrói o Brasil, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí também aos nossos parceiros, agradecer a Vila Nobre, boutique de carnes aqui da nossa cidade, Eurico Imóveis e a Fênix, que são nossos parceiros aqui. Tem QR Code na tela, mais pra frente, mais no final do episódio, vou falar dos nossos outros parceiros também. Eu não posso deixar de agradecer principalmente a Germânia, também que são nossos patrocinadores master desse programa. Já o quê? 2, 3 anos que a Germânia tá com a gente? A vida toda. É isso aí, Germânia sempre presente nos momentos mais felizes. Então, tem QR Code da Germânia, tem link na descrição de todos os patrocinadores. Durante o episódio vai estar passando aqui os QR Codes deles também. E no final eu falo dos outros, né? Pode ser? Sei que manda, virou. Boa. Então é isso. Hoje, eu já peço aí pra você, antes de apresentar nossos convidados também, eu já vou pedir pra você se inscrever no nosso canal. Tá bombando aí, batemos agora 4 mil inscritos, tá crescendo, né? Tem vídeo que tá cada vez mais crescendo. Orgânico, hein? Inscrito que realmente quer ver conteúdo empreendedor. É Que tá isso. gostando do que tá assistindo, certo? E é quase um Netflix aí no empreendedorismo. São mais de 180 episódios, estamos chegando a quase 200 episódios aí. Então tem tudo quanto é nicho diferente, histórias diferentes pra você se inspirar e ver que não é fácil pra ninguém. Todo mundo teve ali seus momentos de luta e momentos de glória, né? Nem tudo é só alegria, e é isso que a gente mostra aqui. Bom, eu sou Vinícius Ereni Eu sou o Matheus Galdense. e hoje a gente vai falar com um nicho que é interessante, porque a gente nunca recebeu ninguém desse nicho aqui, do segmento siderúrgico. Então, você que conhece alguém que trabalha nesse nicho ou que empreende nisso daí, porque querendo ou não é um mercado que move o nosso país, né? A gente trabalha muito forte aqui, nosso país é reconhecido, importa, exporta, né, também bastante nesse mercado aí. Então vai ser muito interessante esse bate-papo, principalmente que estamos recebendo uma empresa que é referência aqui no segmento, né? Com- Exatamente. Cara, eu não entendo muito desse mercado, eu entendo de empreendedor e esses dois aqui promete. Eu tô até ansioso aqui, não, pra começar já. E sabe o que é legal? A empresa completa 51 anos esse ano aqui. Novinha. É. Completou. Completou já? Já foi o mês de aniversário? Sim. Eles não te Batemos viram, mas eles ouviram a voz, É. ouviram a seriedade do negócio. 51 anos não é para qualquer um, e o mais legal, hoje a gente está com fundador e sucessor. Então a gente vê aqui esse caminho de realmente sucessão, que é uma dificuldade das empresas aí que querem ser perenes, né? Então, muito bem-vindos, Bruno e Ribamar, da Siderúrgica Aço Tubo. Muito bem-vindos. Muito obrigado aí, turma, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. É tão focada em empreendedorismo. Tomara que você consiga aprender um pouquinho sobre o aço também. Vamos lá. Matheus? Exato. Boa tarde, bom dia. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Aprender aço é muito legal, é muito bom. E saber que nós estamos em tudo quanto é cadeia, não nós, aço tubo particularmente, mas o aço está em tudo. Até no suporte desse que está segurando aqui esse microfone para mim aqui. Cara, legal isso. Eu vi até no site de vocês, se não me engano, nas montadoras, né? Chassi de carro, tudo, igual você falou, microfone, em tudo, né? Tudo. E eu queria que você desse uma pincelada rapidamente, quem é leigo assim nesse mercado, o que que é a Açotubo? Fabrica, é mais distribuição, o que que é? Até pra gente também.
Bom, eu vou falar um pouco da atualidade aqui, depois passamos para falar um pouco da história, né? Boa. A Açotubo basicamente ela é uma distribuidora e uma industrializadora de aço, né? Então, como distribuidora, a gente tem uma série de produtos ligados a aços longos, aços especiais, aços inoxidáveis e a parte de tubos. Então, você imagina que a gente distribui material das grandes usinas do Brasil, né? Então, da Gerdau, da Valorec, da Peran, da Arcelor, enfim, de várias grandes indústrias que são também multinacionais, mas que têm produção local. Então, a gente distribui esses materiais para uma série de segmentos que a gente pode falar já sobre eles já. E outra parte da Açotubo é industrializar parte desses aços. Então, a gente tem uma divisão que a gente chama de Incotep, que é a parte de sistemas de ancoragem, é um pouco mais técnico, mas assim, vocês já passaram em estradas aí, vocês viram aquela parede enorme com umas peças meio quadradas ali, é um dos exemplos que ali tem um elemento metálico que está segurando aquela encosta, enfim, aquele solo que está ali. Túneis também, tem uma aplicação em túneis também. Então, aí é uma empresa dentro do grupo que a gente chama de Incotep, que é um beneficiador de aço, mas para fazer esse produto bem nichado para a construção civil. E a gente tem um último negócio que é basicamente uma caldeiraria, uma empresa de corte e dobra. Então você imagina que a gente pega uma chapa com essa mesa aqui, a gente faz corte a laser disso, depois faz dobra disso e aí vira peças para a indústria automotiva, para a indústria de máquinas e equipamentos, agrícola. Então aí tem uma série de aplicações de solar também, tem uma série de coisas. Então, em essência, o negócio Açotubo hoje é isso, né? A família também investe umas outras coisas aqui na incorporação e na financeira, que também podemos falar, mas como Açotubo, o nome é distribuição e industrialização de aço. Toda a cadeia de aço, vamos dizer assim. Uma parte, está inserido uma parte dessa cadeia, né? Porque assim, tem muitos clientes hoje que têm uma necessidade de comprar lotes menores, com entregas ágeis e com uma solução financeira diferente do que eventualmente a usina não tem, porque ela é muito boa em outras coisas. Ela é muito boa em produzir e ter produtividade naquilo, ter gestão dos custos, ter qualidade naqueles produtos, garantir a qualidade daqueles produtos que elas produzem milhões de toneladas. Então, eles são muito bons naquilo. Na distribuição, daquele cliente que quer levar 1 barra, 2 barras, 3 barras, quer receber semanal, às vezes por 2 vezes por semana, tem clientes que a gente faz entrega 2 vezes por semana, da mesma empresa, né? Então, esse cliente, ele não consegue se abastecer da usina, então ele precisa se abastecer de um distribuidor, que vai fragmentar aqueles lotes e vai conseguir entregar rápido. A gente entrega em até 24 horas, pode começar até nisso, né? Então, você pedir até hoje ao meio-dia, amanhã pode estar na tua casa, se for a tua necessidade. E solução financeira, ou seja, então, que a gente puder, né, usar não, eu quero receber, eu quero pagar assim, quero pagar assado, eu quero encontrar uma forma diferente de fazer a quitação daquela compra, também a gente tem formas bem diferentes de atender. Então, a gente está no meio da cadeia entre a usina, a distribuição onde a gente está, e quem vai processar para fazer uma peça de um veículo, de uma máquina e de algum tipo Agora entendi. Eu quis dizer domina a cadeia porque que você falou na parte de dobra. Sim, é uma parte da... É isso que eu quis dizer, mas entendi. Parte de um distribuição, braço, né? vocês utilizam parceiros estratégicos. Exatamente. Aí a gente usa algum parceiro estratégico. Na verdade, são clientes nossos que beneficiam depois, ou fazem uma usinagem nesse aço, ou fazem uma dobra no tubo, ou fazem uma pintura, ou fazem a instalação, eventualmente, uma solda aqui, outra lá. Uma solda. E a indústria, assim, né? Ela não se... É um nicho que vocês pegam ali que é uma dor das grandes, né? A indústria de, o cara se preocupa em produzir. Ele não quer se preocupar em vender pouco, né? E tal. Às vezes tira até o foco, né, dele. Acho que é um gargalo, às vezes, que a indústria devia ter ali, né? Sem dúvida. Então, toda essa parte do início da produção, ou alguém que queira ter menos estoque. Então, a gente faz gestão do estoque do cliente no final das contas, né? Então, assim, a gente... Cara, você não precisa ter muito estoque lá. Liga pra gente que a gente vai te entregar rapidinho, com prazo de pagamento, né? Imagina em São Paulo, que delícia. Você tem um parceiro desse, um cliente de São Paulo. Vai arrumar espaço aonde, né? Então exatamente. Esse é o grande problema. Não precisa nem ampliar o galpão site dele. Não, fica conosco lá, entendeu? Esse é o negócio nosso. É legal. Dá pra trabalhar com o estoque de vocês, né? Praticamente. Ele trabalha com praticamente... Por isso que o Bruno falou 2 vezes por semana. Por semana no mesmo cliente. Porque no mesmo cliente, muitas vezes. Por causa disso, entendeu? Ele fica só... Tira do chão do caminhão onde colocou e vai para a fábrica, vai para a indústria, vai para a máquina industrializar aquele troço. E o nosso portfólio de produto também, porque a gente tem uma gama de produtos que nenhum concorrente tem hoje.
né? Então, assim, a gente tem alguns Cita concorrentes. alguns deles aí, alguns produtos que você puder, A gente tem, claro. por exemplo, alguns concorrentes em inox, por exemplo, que tem tanto a parte de aços planos, barras, quanto tubos inox. A gente tem alguns concorrentes ali dentro desse Dessa espectro de linha. produto, dessa linha de produtos. Aham. Quando a gente vai para a parte de aço carbono, que a gente chama, então a gente tem alguns clientes, alguns concorrentes da parte de aços longos especiais. Tem mais 3, 4, 5 concorrentes nesse nicho. Só que são nichados para isso. Para nisso. Na parte de tubos carbono, por exemplo, são outros. Então, assim, realmente o portfólio, então a gente brinca lá que a gente é o shopping do aço, porque realmente a gente tem uma gama grande de produtos, né? Que se o cliente precisar, enfim, do que ele precisar para a instalação industrial dele, ou seja, para a produção dele também, a gente consegue atender ele numa facilidade muito grande. Né? Só para eu entender o tamanho da proporção. Então, diretamente você não tem nenhum concorrente, vamos dizer, que tem ramificações igual vocês. Um só que tem tudo, não. Não. Cara, tô mais feliz ainda de estar conversando com vocês hoje. Muito obrigado. O que eu ia falar só, eu já entendi. Obrigado, Brunão, pela parte. Eu tô muito ansioso. Você pode fazer se tiver mais pergunta, Vini, mas eu quero saber como começou tudo isso, que eu acho que é esse cara que vai. É isso que eu ia Outros perguntar. negócios, até falando, eu acho que se a gente for falar de outros negócios, a gente fica até amanhã aqui. Eu tenho certeza que. Então, conta essa história que eu tô muito. 51 anos em 5 minutos fica difícil. Dá só um resuminho. Da aí. onde que surgiu, como é que foi? Então, se vocês verem outros podcasts que a gente fez, a situação é a seguinte: primeiro, a minha família nunca foi do aço, né? Assim, do aço. Veio da Itália, veio para cá para trabalhar na agricultura, numa cidade aqui perto de São Paulo, perto de São Paulo, não, aqui perto no interior de São Paulo, chamada São Carlos, depois Tabapuã, que fica perto de São José do Rio Preto, e depois Paraná, onde eu nasci. Meus irmãos nasceram aqui, eu e meu irmão mais novo, Wilson, que nós somos em 3 irmãos na empresa. São VIPs. E com 5... São VIPs. São VIPs. E com 5, segunda geração. Né? Então, muito bem. Então aí chegou Tudo lá para a piá. década de 60, eu era bem jovenzinho, tinha 13 anos de idade. Nós fomos obrigados a vir para São Paulo, porque as geadas, praga de café, essas coisas todas, meu pai não vendeu nada, mas veio para São Paulo para poder tentar uma outra situação. Nessa altura, eu já tinha um primo que estava no aço. Mas E essas ele eram precisava de mais dinheiro roça. para capital de giro, né? Então, nós vendemos alguma propriedade lá, não tinha vendido até então, vendemos propriedade lá, viemos em 67, em mais ou menos por volta de 70, vendemos algumas propriedades lá e entramos de sócio com esse primo, né? E ficamos o seguinte: olha, tudo que crescer esse ano, você tem que trazer dinheiro de lá. Ou então, você sai fora, não tem problema não, eu devolvo o dinheiro que vocês colocaram aqui dentro, o capital colocado aqui dentro. E foi assim. A empresa cresceu acho que 5 vezes o que cresceu as coisas lá. O que nós fizemos? Não tinha outro jeito. Ficamos mais um ano, mas aí saímos. Ele trabalhava só com aço. Nós abrimos uma empresa com tubo, para não brigar na família. Entendeu? E aí, nós passamos a, então, elaborar nossos planos em cima do que é tubo e etc, entendeu? Conhecíamos já um pouquinho o mercado, muito pouquinho, discretamente, mas contratamos alguém que conhecia de tubo. Muito interessante. 2, 3 anos depois, teve um problema muito sério dentro da família dos meus primos. Eles ficou para a segunda geração, porque faleceu o fundador. E que já eram segundo primos, portanto, já não quiseram saber mais do negócio. Aí foi onde a Aço Tubo, que já tinha nascido em 74. Já estava no mercado, né? E quando chegou lá na frente, nós também entramos então em aço. Por quê? Porque ele já não estava mais, não tinha mais com quem brigar. A gente queria ir nos casamentos, nos batizados, todo mundo junto, não dava para ficar, Ô, seu não dava Ribamar, para eliminar. isso daí pra mim não tem preço, cara. Isso daí é puro propósito de vocês, né? Puros valores familiares, porque se for ver, você não tinha nada que Mas impedisse olha, você de entrar nesse outro Posso dizer mercado. pra você, graças a Deus a gente vendeu bem. Traduziu bem isso para eles, porque eles 5 também têm o mesmo jeito de pensar. Valores, pra mim isso é valores. E é valores mesmo, valores mais latentes mesmo, aquela coisa muito forte. Partilho Bom, disso. aí a empresa começou a crescer, então já na década final da década começo da década de 80, já teve um imóvel onde foi a matriz dela na Vila Guilherme, depois saiu daí, alugou um imóvel próximo, depois alugou mais um imóvel próximo, e depois nós compramos lá em Cumbi, onde nós estamos hoje, né, lá em Guarulhos.
né, que é a zona industrial. Nós passamos para lá e lá estamos até hoje. Veio ensaiadinho, hein? 5 minutos, 51 anos. Olha só. Não, Foi mas se gravado. quiseres entre meios aí, como Não, dizem, pode falar que nós vamos tentar Boa. as coisas, que a mente de vez em quando esquece algumas Não. coisas, mas a trajetória foi essa daí, entendeu? O que eu achei interessante é que vocês vieram de um mercado totalmente distinto, só que você já entregou que vocês já tinham o sangue e o espírito empreendedor. Porque, pô, seu pai, seus irmãos já venderam lá, já investiram aqui, já ajudaram o primo e tudo mais. Não conheciam do mercado. Não. Vamos contratar um especialista pra gente trazer, porque esse mercado é um mercado que já viram que tinha futuro, era muito promissor. No Brasil não podia entrar 1 quilo, a não ser em forma de drawback, porque não entrava 1 quilo de importação, O mercado era fechado, né? extremamente. Aí você fazia peça para a tua matriz lá fora, então você podia importar de lá de fora até o valor que você exportou. Senão você também não importava. A vida era brava, né? A vida era brava, não era assim como a gente pensa hoje. Hoje importar é mais ou menos como você chegar na tua cozinha e abrir uma geladeira e falar, vou pegar aquele iogurte, ou então vou pegar aquela cerveja, ou então aquele refrigerante. Não era desse jeito. Ao contrário, não adiantava, não tinha licença de importação para nada, ele ia para nada. Meu, eu falo igual brincando da geração Z, né? Dos mais novos. Você fala da geração que se for ver de hoje em dia, né? É outros tempos. Na época, conta um pouco assim, como que era essa parte aí? Era, nem, imagina, antes do real, você conseguia fazer conta com cruzeiro. Não, a gente Tem uma história legal aí pra compartilhar? Não, veja só, quando você não tem, é proibido ter contato lá fora, né? Porque em termos não, você podia viajar, podia tudo, não tem esse negócio de que a gente achava que a gente aqui comia criancinha, não, sabe? O negócio é poder ir para fora, viajar e Sim. tal. Mas ninguém conhecia as limítrofes dos seus países, o que produzia, onde produzia. Hoje está cheio de representantes, todos eles elitizados demais. O cara vem com tudo de lá para cá para vender. Então, mesmo assim, só empresas tradicionais que ficam no mercado. Porque demanda Sim. muito capital demanda, porque hoje nós temos mais ou menos, quanto? 4,5 meses dentro de casa. Então, ou seja, nós temos 50 mil toneladas dentro de casa de produtos. Uns 700 milhões de reais, mais ou menos. Então, No chão, pago. esse é pago, Cara, tá lá, já Estocado, estoque. já em estoque, porque você tem que esperar, não sei o que você vai comprar, não sei o que você vai comprar, e você não sabe o que o teu cliente vai comprar de vocês, entendeu? Isso é muita expertise. Imagina o quanto que não sofreu de ter que esperar, de travar ali, tal. E aí era o que eles Então, faziam. hoje o nosso algoritmo lá faz um monte de coisa lá de conta lá para saber que isso aqui é linha A, né, de produtos, aquele é linha B, aquele é linha C. O que vale mais é investir, o que vale menos é investir, tá? Virou uma coisa de louco lá dentro da empresa. E hoje a gente tem muita tecnologia para isso, mas foi administrado muito essa questão da escassez, né? Isso que a gente aprende com eles também, né? De como eles, seja pela imigração italiana, ou seja por outras, ou porque era Verdade. dificílimo empreender, né? No começo de qualquer negócio há 50 anos atrás, né? Então eles administravam muito a escassez, né? Então ele falou de alguma história interessante, até umas histórias de posição de máquina, prateleira, acho que é uma história boa isso aí. Então, empreender é exatamente gastar só naquilo que você precisa. Tanto é que eu e meu irmão mais velho, porque eu tinha 19 anos, eu fiz muito tempo Senai, fiquei 5 anos Senai. Isso me auxiliou demais eu conversar com nossos clientes hoje em dia. Hoje em dia não, hoje eu parei, quem fala é ele. Mas, hoje Parou mesmo, entendeu? Mas Bruno? eu ia até o cliente para poder discutir algumas coisas técnicas. Era quase naquela época, você não era tão sério, deve ser hoje, que eu nunca mais entrei, mas era tão sério que era um curso de engenharia sem sem o diploma de engenheiro. Você sabia tudo. Você saía de lá sabendo tudo. Da metrologia até a composição de aço, é uma coisa. Qual é o tipo de ferramenta, de máquina para fazer aquele tipo de usinagem, aquele tipo de solda, aquele tipo de... Tudo. Capacitação, né? O Capacitação importante. total. Era muito legal. E, então, eu e meu irmão, nós começamos em 250 metros quadrados, lá na Vila Maria.
Que era tudo, né? O escritório, Não, Tudo no lugar só. toque, no lugar só. tudo. Não, mas é curioso, tinha 2 endereços. Então a gente colocava Isso é uma assim, história fábrica, rua tal, escritório, rua tal, que era para mostrar que você Que era uma tinha... esquina. Era uma esquina, então eu já falava, ó, estamos aqui, temos um status. isso aqui. Você tem que mostrar o 50 anos potencial, atrás. né? Você tem que mostrar o potencial. E naquele tempo que um aparelho telefônico, proporcional, se você trouxer até hoje em dólares ou em URV, ou qualquer tipo de moeda, deve valer R$ 25.000 um aparelho telefônico. Eu vi história que compravam, meu pai falou que até imóvel, eles usavam aparelho telefônico às vezes para comprar, dar de entrada em apartamento, não é? Imagina, Que é é verdade. E quando a empresa, então, ela alugou o imóvel, veio com telefone. Quando nós, por conta própria, compramos o segundo telefone, nossa, nós fazíamos cartões, naquele tempo os cartões de visita não era assim, e escrevia à mão assim, aquele telefone, porque ele já tinha 2 telefones. A coisa era difícil, a vida era desse jeito, não era nossa, a vida era desse jeito. E, bom, e aí, então, nós fizemos prateleira. Ele falou da história curiosa, porque você tem um nível, você tem que pôr uma barra. Pesado. A melhor coisa que tem é você pôr no mesmo nível do chão, né? Então, colocou-se roletes e a máquina é um buraco. Invertemos, veio pôr a máquina e mesa, porque você tem que ter uma ponte rolante para pôr em Porque cima. senão a máquina, né? vamos descer, Entendi, a altura logística. vai dessa bancada aqui. Então, como é que você coloca o aço aqui em cima? Se você é uma perder pesado, 4 metros, 4 não metros só quadrados. perder, mas você não consegue colocar o aço porque é pesado. Entendi. Então, a sacada que eles tiveram falou, não, é o Tem que seguinte, comprar equipamento. eu vou rolar o aço, eu vou rolando o aço aqui, ó, deixo a máquina abaixo do nível do... Então, cavaram o chão para colocar a máquina, para ir rolando o aço para não depender de uma... Aqui eu tenho uma unha aqui, que essa daqui é testemunha do que meu irmão empurrou uma barra em cima do meu dedo, eu puxei e o concreto era aquele concreto áspero, né, porque não tinha dinheiro para ficar fazendo concreto certinho, fazendo pintura verde, amarelo, azul, não. Aí eu puxei, a unha ficou debaixo da barra, entendeu? Então nunca mais eu me esqueço de num sábado. Então a gente trabalhou muito ao sábado, trabalhou muito ao domingo quase nunca, porque até por questão um pouco religiosa, tal, domingo é dia de descanso, Dia de família. mas sábado até 4h30, 5 horas da tarde, e alguns domingos eu tive, e eu ia entregar material, porque quando a gente pegava alguns pedidinhos, tem que entregar material, e aí eu tinha ido lá vender, e eu tinha que ir lá entregar. E o cara não podia me ver lá, porque afinal, né, de jaleco, eu estava de paletó, gravata, e no outro dia eu estava de jaleco entregando o produto. Mas eu ia lá entregar o produto. Caraca. Me escondia debaixo das prateleiras do cliente, entendeu? Para poder fazer a entrega do produto. Isso é foco. Eu aprendi muitos anos depois que isso chama-se foco. Eu tinha um foco, quer dizer, eu não. Na família tinha um foco que era vencer. Nós não queríamos voltar atrás, tá certo? Então, já que a gente não queria voltar atrás, e o foco era ir para frente, entendeu? A gente não tirava dinheiro dali, era assim, para comer, só. Nada. Necessário, né? Só necessário, porque o foco era deixar lá dentro. Era transformar a empresa rica, mesmo que o dono ficasse pobre. Não tem problema, mas a empresa tem que ser rica. E muito interessante isso, porque o que você acha disso, vocês, na verdade? Porque que momento que você acha que é de dividir, assim? Pro empresário que tá assistindo, puta, tá criando um caixa ali, um negócio. Você falou já do foco de vocês, mas em que momento que você acha que é legal o cara falar, puta, acho que agora dá pra gente pegar um pouquinho? Eu não sei. Boa. Eu aprendi ainda. Ainda não cheguei nesse ponto, Não cheguei né? nesse ponto. Não sei. Depois de 50 anos não chegou Acho que a nisso, né? única coisa que nós temos dentro da nossa cabeça é que se Deus livre precisar de curar uma doença e só lá nos montes Urais, na Rússia, para curar, custa $1 milhão. Portanto, eu vou pegar $1 milhão e vou para lá para me corrigir. Só. É a única coisa que tem. Até talvez uns 15 anos atrás, sempre andei de classe econômica, nunca executiva. Depois a gente vai ficando com dor em tudo quanto é lugar, então a gente passa a coisa. Por uma né? questão de saúde, Por então. questão de saúde. Dá pra ver, porque a pessoa pela humildade ali estaria até hoje. Não faz muita questão. Entendeu? Que legal. Então eu não sei até hoje dividir. É o negócio deixar a empresa prosperar, ter caixa, essa é a visão. Foi legal que você trouxe esse ponto, porque a gente vê assim, a gente fala muito, né, toda semana com o empresário, e a maioria fala, meu, problema em sociedade você vê quando falta dinheiro ou quando sobra muito, né? E nessa parte que o Vinícius falou, sempre foi, tipo, isso é legal, sempre foi o objetivo de vocês sempre tiveram esse objetivo claro pra todos, assim. Tô perguntando porque eu acredito que esse é um dos maiores segredos Eu posso do sucesso. responder por nós três, porque logicamente, essa geração, a segunda geração do Bruno e da segunda geração, né, os 5,
Lógico que a vida fica um pouco mais fácil. Assim como a minha vida em relação ao meu pai e minha mãe, ficou mais fácil em relação ao meu pai e minha mãe, em relação aos meus avós que vieram passando fome lá da Itália, entendeu? Então, as nossas gerações, cada vez foram um pouquinho melhoradinhas. Só que sempre foi ensinado que a gente tem que não dar muito moleza para a vida, não. A gente tem que procurar exercer. Meu pai tinha um sotaque meio diferente, então ele fala, por donde, né? Procurar por donde. Por onde você tem que se virar, mas você tem que se virar, né? Então, essas coisas da vida, a gente não abre mão, a gente vive intensamente essas coisas dentro da família. Eu fiz jornalismo, então eu tenho 2 livros editados sobre a família, que se um dia vocês forem lá na empresa, eu faço questão de mandar para vocês, tá bom? Eu já tô me oferecendo, quero ir conhecer, com Então, certeza. pode ir por lá que vocês vão lá, nós temos um bom almoço lá também, Boa. entendeu? Vocês vão conhecer o que é a nossa vida, porque aquilo para nós, e já grudou na pele dele, dos primos também, da irmã, aquilo grudou na nossa pele, então nós tínhamos, eles lá têm costume de dizer que a nossa irmã mais velha é a empresa, entendeu? Que eu sou o mais velho, assim, geração, eu tenho 41 e a empresa tem 50. Ou seja, já tinha 10 anos a Sutubo quando Ah, você é o mais velho da quando eu segunda nasci, da geração. segunda geração. O Amaro é o do meio, meu pai é o do meio, dos 3, mas eu sou o mais velho da segunda geração, né? Então, a gente fala que ela é a nossa irmã mais velha. A Sutubo é a nossa irmã mais velha, que nasceu aí no mínimo 10 anos antes de nós, né? Mas o que ele estava falando está muito ligado à disciplina, né? Então, essa questão da retirada, do como fazer eles mesmos, né? Sempre mantiveram padrões, né? Assim, principalmente dessa geração deles, o que eu invisto, como eu invisto, onde eu invisto. Você falou um pouco dessas individualidades. A questão é que eles são meio exatamente uma simbiose, assim, uma coisa assim muito, muito unida desse ponto de vista, até do carro que troca, do apartamento que compra. Realmente eles mantiveram por muito tempo. Isso virou um valor, um exemplo para a gente também, Isso que eu ia né? falar, cara. Uma inspiração para a gente. Na segunda geração, a gente diversifica um pouquinho mais isso, assim, não é tão padronizado quanto eles. Não tem Mas como reproduzir esse- 100%, né? E eu acho que também faz parte da evolução, até humana mesmo. Mas assim, mesmo carro, mesmo apartamento, mesmas viagens, eles fizeram isso por muitos anos, né? Então, é óbvio, depois vem segunda geração, Mesma pizza. vem netos, comem pizza todo sábado juntos, todo sábado junto. Então, realmente, isso foi uma disciplina que foi importante para trazer, inclusive, né, inspiração para a gente. A gente, como segunda geração, aprende isso, mas a gente, né, adequa algumas coisas para o nosso dia a dia, porque aí são Mas muitas... são pão duro demais, viu? São muitas coisas para conjugar, né? Porque aí já estamos na terceira geração, né? Pequenininhos ali. Mas, enfim, aí é mais difícil manter sempre as mesmas, né? A repetição dos mesmos padrões. Mas isso nos deu por bastante Educação, tempo seu avô e sua avó, seus pais. Eu imagino para eles verem essa união. Não sei se falando. O grande negócio foi porque quando eles vieram da Itália, né? Eu fui pesquisar para poder escrever meus livros e a fome era um negócio ferrado, velho. Não era fácil, não, entendeu? Um negócio ferrado. E não falava a língua, chegou aqui em 1822, acabou a escravidão, né? Coisa desse tipo. Em 1897 eles estavam por aqui. Então, a cultura escravocrata estava aqui dentro, era ruim, entendeu? A vida era difícil, né? Plantar café, que nunca plantaram lá na Itália, só, né? Então, essas coisas não era fácil, não. Mas eu queria só dizer uma coisa para vocês, que a segunda geração tem o maior orgulho dela, não porque eu estou aqui perto do Bruno, porque eles são como um duro também, entendeu? É mentira deles que eles são... não, tem um imóvel de 23 anos que para nós estaria muito bom, foi construído com uma arquitetura muito bonita e tal. Aí o piso trinca um pouquinho, aqui ele já quer trocar o piso, já não quer essa... Então é um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, é para o nosso cliente. Não tem nada lá que não está para o nosso cliente. Acho que é entendeu? para o nosso cliente, para nossas pessoas, né? Hoje em dia, as pessoas, seja o próprio cliente, né? Ou seja, os próprios colaboradores nossos, os valores são diferentes, né? Talvez se a gente fosse gravar, não existia, mas gravar um podcast desse há 20 anos atrás, talvez a sala seria muito menos bonita do que essa daqui, organizadinha, com tudo. Porque não se via muito valor nessas coisas. Exato. Hoje em dia, trazendo para o modelo mais atual, seja o cliente ou seja os nossos colaboradores, vem mais valor nisso. Né? Então, às vezes, a gente tem que atualizar algumas coisas, que a gente entra nesses debates, às vezes acalorados, lá, pô, mas precisa fazer isso. Mas porque as pessoas hoje, a gente tem que fazer, obviamente, com muita responsabilidade, mas a gente, às vezes, precisa fazer esse tipo de atualização da mentalidade, porque as pessoas, seja a geração Z, ou mesmo antes da geração Z,
veem isso como um valor importante. Sim. Pô, mas essa empresa aqui tá mal, cara, porque tá com as coisas quebradas. E isso tá... é evolução, né? Se você for ver, porque evoluiu de fato no caminho, né? Exato. Porque assim, são 50 anos, não tem como fazer as coisas mais como era lá. Exatamente, Mudou, igual. né? O mundo mudou, né? Tem que ter a evolução, mas o mais legal é isso, os valores seguem. E os valores seguem como base de tudo É. isso. Meu, por curioso, quando vocês começaram lá, o seu pai estava junto também? Quando vocês. Não? Não, meu pai já tinha 70 e poucos anos de idade, mas ele vinha na empresa e ele tinha uma brincadeira que ele fazia era sempre, né? Meu pai era um cara assim muito rígido, mas ele era gozador, sabe? Era muito amigo, né? Então ele pegava com a mão para trás, meio curvadinho já, ele pegava e falava assim, ele chamava nós assim, da brincadeira, seus moleques, vem cá, quanto vocês venderam hoje? Ah, pai, 100 mil reais, 100 mil contos, sei lá o que era na época, 100 mil. Tá. Receberam? Não, então vocês deram. Era até Na lata já. então vocês deram. Então a gente já respondia para ele, pai, não demos não, tem documento, tem tudo, o cara assinou o caminho, tá Vai nota pagar. fiscal, tá, vai pagar. Não, dinheiro no bolso. Se tiver lá na mão no bolso dele, do cliente, você pode estar ciente, ele pode não querer pagar. Boa. Era a filosofia dele. Sabe por que eu perguntei isso daí? Porque eu fiquei imaginando como que era antigamente. Entendeu? As mesmas cobranças. Ah, tem que trocar o piso. Mas por que tem que trocar o piso? Acontecia de novo, né? Vamos dizer assim, porque o objetivo, por isso que eu Mas perguntei seu pai. meu pai, ele se meteu muito menos, porque ele estava tão longe do negócio, ele tinha essa mania de falar que se você não, né? E tinha uma mania não, graças a Deus que ele teve essa mania para explicar pra gente. Não engane as pessoas. Acabou. Não engane. Não pode, não faz. Não se Não comprometa quer, com não aquilo. comprometa. Não engana as pessoas. Isso sim, ele sempre foi batuta, aí na certa, né? Perfeito. Mas ele era um barato. Eles falaram, seus moleques, vocês deram, vocês não venderam. Não, É. cara, aí, só finalizando meu raciocínio, nessa parte aí que você falou, uma coisinha ou outra, eu perguntei por quê. Eu imagino, se seu pai tivesse de fato na operação, pra ter 2 endereços no começo, ia dar trabalho pra vocês. Porque não, mas não, pra que 2? precisa. Não precisa disso, não precisa, não, mas não Exatamente. Você consegui. dava um status, tem escritório numa região e a fábrica na outra, que era o mesmo lugar. Eu trouxe pra essa modernidade que você tá falando, que eu Exato, imaginei. exato. entendeu? E naquele Certas tempo não coisas- tinha Google Maps, não tinha nada, ninguém sabia onde era, não, só se fosse visitar. E eu queria trazer um pouquinho agora pra você, Bruno, ali. Legal que a história começou ali, né, com os irmãos e tal, mas como é que foi pra vocês, essa segunda geração? Vocês nasceram ali, né? Mas como é que foi o processo de começar a entender que aquilo ali precisava de uma sucessão? Até pra você, Ibamar, também. O Bruno ali, a hora que já nasceu nisso, mas começou a entender a dimensão do negócio, né? É. Eu acho que o entender, assim, é difícil você falar para nós 5, assim, qual foi o dia que a gente começou a entender isso, né? Ele mesmo fala de, quando a gente estava lá no sítio, então um sítio aqui em Porto Feliz, estava lá no sítio e você estava na beira da piscina, vocês já estavam ouvindo, porque na família empresária, no negócio familiar, ele tem vários momentos que você fala da família, assuntos de família dentro da empresa e assuntos da empresa dentro do momento de família. É impossível Né? separar 100%, Isso né? era muito mais, eu acho que a gente pode falar de governança aqui, acho que isso a gente foi organizando um pouco a pauta para ter os momentos certos, você conseguir curtir com a família no momento que tiver que curtir, e também quando tiver na empresa também tem que ser uma coisa profissional. Então, mas há muitos anos atrás, a gente, né, ouvia muito do negócio na beira da piscina, na pizza, porque eles viviam aquilo o tempo todo. Realmente a cachaça dos 3 era essa, né, no bom sentido, mas de Sim, isso é o que falar nutria, sobre né, aquilo, dá pra é o que perceber. nutria, e porque tinha muito o que fazer, eles estavam crescendo e tudo mais. Então é difícil definir o momento que a gente começou a conhecer do negócio, né? Então esse dia é difícil. Porque sempre esteve ali, na verdade. Porque sempre esteve ali, né? Então já Nasceu tinha 10 anos depois, isso eu já ia tinha falar, 10 tipo, anos, então já estava colando. Então é difícil definir esse momento. Mas no decorrer do tempo, a gente começou a perceber que a gente precisava começar a organizar isso tudo, organizar essa pauta. Então, por exemplo, eu entrei na Sutubo entrei em 2002. Né? Comecei a fazer engenharia, fiz engenharia de produção, e aí comecei ali como estágio e tudo mais. Tá? Então, por ser mais velho, eu entrei primeiro na empresa ali para trabalhar oficialmente. Extraoficialmente, nas férias eu ia lá junto, eu acompanhava um motorista para fazer a entrega de caminhão, ou ficava na sala deles mesmo, né, dos 3 lá,
enfim, brincando, mexendo em qualquer coisa lá, enfim, ainda não tinha computador, né? Então, Aprendendo, brincando. aprendendo e tudo mais e tal. Então, a gente foi se aculturando disso. E aí, eu vim para a companhia, depois veio Como estágio. como estágio. Isso é legal para entender. Mas já tinha uma liderança e tudo mais, mas você começou ali como estágio mesmo. Ah, sim, sem dúvida. É assim, eles eram, nesse momento, eles já sempre foram diretores da empresa de alguma maneira, né? O Amar era o diretor comercial, o seu Luiz era o diretor-presidente, é o mais velho, e o Wilson era o financeiro, o diretor financeiro. Mas que no final das contas eles faziam uma administração assim que todo mundo olhava tudo, né? Então, assim, eles faziam eles brigavam, falam que eles brigam e se entendem, brigavam e se entendem, até hoje brigam e se entendem o dia inteiro, né? Então eles entravam em assuntos comerciais, entravam em assuntos administrativos, entravam em assuntos de operações. Acho que essa é a grande coisa de cada um olhando a sua área, mas também olhando, ajudando Se a área, ajudando, eu ia a área falar que está isso. do lado ali. E aí eu entrei, então, como estagiário na manutenção. Literalmente com a mão na graxa lá, mexendo em equipamentos que a gente tinha uma trifilação de tubos, então eram realmente as máquinas bem mecânicas mesmo. Então, fiquei um tempo ali de uniforme, trabalhando com a turma de bota, todas as EPIs lá, trabalhando com a De turma peão. no chão da fábrica. Entrou no chão da fábrica de peão. Exatamente. E fiquei um tempo na manutenção, depois eu fui para a área de qualidade, engenharia, né? Eu falo que a saída da manutenção para uma área, vamos dizer, mais dentro do escritório, eu falo que foi por motivo de força maior, né? Que foi a minha mãe, né? Porque a força maior foi minha mãe. Porque a gente estava fazendo eu estava melhorando uma máquina que tinha que melhorar lá, né? E a máquina, ela tinha uma bateria de carro, então muitas pessoas talvez não vão saber isso, como eu não sabia no momento que eu estava iniciando ali. Ela tinha uma bateria que era uma empilhadeira. Então aquela bateria servia para subir o garfo ali, hidráulico. E quando você vai soldar alguma coisa, então que todos já aprendem sobre isso, quando você vai soldar alguma coisa, você tem que tirar os plugs da bateria ali, os contatos da bateria, os polos ali. Porque senão a solda ela é um arco elétrico, aquela bateria explode, a bateria explodiu. Né? Não era eu que estava soldando, mas eu estava ali do lado. A bateria explodiu. O jaleco ficou crudo como sabe. Eu não sabia falar de pegar fogo, mas ela explode, então. Ela explode. Tava todo mundo bem, tava de óculos, tava de capacete, tava todos os EPIs, protetor auricular, claro que quando isso explode assim, você fica naquela, cara, será que eu tô vivo, tô morto? Você fica meio aquela dúvida, né? Mas aquelas baterias mais antigas, ela tinha um ácido dentro dela, né? Uma água de bateria, uma água ácida. Então aquilo ali foi pra roupa de todo mundo, tal, não sei o que, aquela coisa toda, tal. Primeira coisa, quando você lava, então imagina uma água ácida num uniforme, numa roupa. Primeira vez que você lava aquilo, você tira da máquina de lavar, aquilo furou por completo. A minha roupa furou inteira. Ficou cheia de furo. E aí foi o momento que ela chegou, né? Pra ele e falou, poxa, será que... Ribamar, você vai matar o Bruno. Será que não é bom ele trocar de área, não? Então eu falo, por isso que por um motivo de força maior, que era minha mãe, eu mudei de área. Depois eu fui pra área de qualidade, de engenharia, aí eu fiquei como gerente industrial dessa planta que a gente tinha, liderando pessoas já. Depois fui para as áreas mais administrativas. Aí fiquei com recursos humanos, RH, jurídico, TI, financeiro. Então toda a parte administrativa ficou comigo por um tempão. Né? E aí, a partir de 2020, então eu assumi como CEO, aí a gente pode falar mais sobre isso. Mas assim, quando você trouxe essa questão de qual é o momento de se preocupar com isso, né, da sucessão, acho que assim, nós fomos entrando na empresa, né, da segunda geração, alguns mais diretamente, outros não. Minha irmã ficou um tempão fora da companhia. Mas a gente foi entrando na empresa, aí eles três, e vou dizer até que o próprio seu Luiz, que é meu tio mais velho, tinha um pragmatismo de, cara, isso aqui tem que durar para sempre. Ele não falava isso claramente, mas hoje traduzindo, acho que é isso que... É que nós não deixamos de conhecer as verdades inteiras. Então a gente foi chamando cada um deles. Vem que tá quentinho. Devagarzinho. Vem que tá quentinho, pode entrar. Tá Os ótimo. três ali devem ser tão fechados junto ali que vocês nem devem imaginar. Que a gente não Exato. sabe lá. Mas eles começaram a falar, a gente precisa trabalhar a governança. Isso foi mais ou menos por 2010, 2012, 2013, alguma coisa assim. Cara, a gente precisa trabalhar a governança. Começou a falar de governança, você lia aqui, lia ali, começou a trabalhar esse tema. E aí, em 2014, realmente, a gente fez alguns cursos, algumas coisas, não sei o quê, e aí, em 2014, a gente instituiu o Conselho Consultivo, através de uma consultoria, e aí começou a funcionar, de fato, né, startou ali realmente a governança, em 2014. E aí foi interessante que a gente foi fazer uma visita, fui eu, ele e a Larissa, que é a minha prima, a
filha do Luiz, que é o mais velho, a gente foi fazer um benchmarking numa empresa reconhecidíssima no mercado, o nosso mercado, que é a Jacto, né? Que faz máquinas agrícolas, faz uma série de produtos lá, são empresas de extremo sucesso lá na Pompeia, gigantesco, tá? Baita exemplo de empreendedorismo também. Até convidar depois, futuramente, alguém de lá. Excelente. E aí a gente foi lá e os japoneses, cara, que são caras disciplinados, os caras assim que olham muito longo prazo, enfim, e é uma família muito especial mesmo. Eles falaram, olha, demoram mais ou menos uns 10 anos para vocês começarem a ver resultado nisso. Cara, a gente tinha ido até Pompeia, viajamos mais de 5 horas de carro. A gente falou, uma resposta negativa, quase. 10 anos para ver resultado nesse negócio, cara. Contratou a consultoria agora, eu tenho que ficar a consultoria. E sim, no final das contas a gente vê que foi basicamente em 2020, 20 e poucos, que foi quando eu assumi como CEO, que as coisas estavam mais consolidadas. Então foi muito perto desses 10 anos que as coisas aconteceram e se desdobraram aí para falar de governança e para entender qual foi esse momento. Mas, Bruno, você pulou um trechozinho antes de assumir. Uns 2 anos e meio, 3 anos, você ficou como assessor de diretoria. Lembra-se disso? Fiquei como assessor da diretoria. Então, ele ficou... Isso foi um aprendizado muito grande para ele. Porque ele era engenheiro. A parte mecânica das coisas, a parte não sei o quê, investimento, se vale a pena investir nisso aqui, naquilo aí. Ele tinha isso com bastante clareza dentro da cabeça. Aí ficou o quê? Entrando tanto nas nossas salas, que nós falamos, deixa ele ficar com o senhor, vamos embora, vai. Mas, ô Ribamar, isso é legal da visão do Bruno, ele vendo como ele entrou, que foi natural, essa vivência ali do ambiente familiar, porque sempre teve dentro de vocês, não teve jeito, né? Mas no lado ali corporativo mesmo, vocês e seus sócios, vocês tinham essa conversa, tipo, puta, a gente tem que continuar, isso vai ter que ser nossos filhos, tinha esse tipo de conversa? Então, o meu irmão mais velho, o Luiz, sempre foi um cara, assim, bem privilegiado com relação à cabeça, futuro, essas coisas e tal, né? Eu falo isso porque inúmeras políticas da empresa, sabe? Nós tínhamos um funcionário que gostava disso também, então ele se amarrava de tal maneira que hoje tem muita coisa que foi aproveitada, aproveita até hoje, e tenho certeza que vai dar certo mais uns 5 anos ou 10 anos pela frente de tudo que eles fizeram naquela época, tá bom? E o meu irmão mais velho, o Luiz, então eles, por volta de 2000 e pouco, já começaram a falar, pô, ele tem 78 anos, tem 8 anos mais velho que eu. Hoje, né? Pô, hoje. Pô, precisamos de fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. E foi ele que começou a catar caquinho e montar o Lego, sabe? Essas coisas. Até o ponto, depois de conversar lá com a Jacto, depois com a Mazzaferro, que é uma empresa no beira da Anchieta ali, indo para Santos, depois a família do Gerdau e o Rampita Gerdau, nos auxiliou demais nisso, que nós somos distribuidores dele, 51 anos. Do Gerdau. Então, a família mesmo. Então, a família, eles, não foi assim um executivo, o grupo, foi a diretoria, autorizado pelo staff um staff da companhia foi autorizado pela diretoria. Dizer, olha, não, foram os filhos deles. Foram eles e os filhos deles, tá bom? Que nos auxiliou bastante nisso. Então, isso nos trouxe assim, eles foram entrando, na verdade, como entrar numa autopista, né? Nós estamos aqui, eles foram entrando e foram na mesma velocidade, pegando a velocidade e foram embora, entendeu? Entendi. Esse foi o negócio. Foi um negócio fluido, então, assim, pra vocês, assim? Foi muito fluido, só que é lógico, a gente sabe a dor de cabeça que aquilo dá, entendeu? Então a gente põe um pouco de dó de vez em quando. Falando assim, parece fácil, né? Mas, cara, seu Ribamar, quantos amigos empresários você não deve ter que fala, cara, eu daria tudo pro meu filho tocar o negócio? Isso é verdade. Entendeu? Pra ele não... Grande, hein? Uma empresa muito maior que nós, muito menor que a nossa. Não, então, mas qual que é o segredo disso, assim? Por que você acha que deu certo? Eles deram muita chicotada em mim. Falaram, vocês vão trabalhar aqui. Não, brincadeira. Não, cuidado com esse negócio de chicotada que tem. Não, brincadeira, eu acho que um pouco é divino, tá? Um pouco é divino. A gente não pode desprezar Deus nessa hora, não, porque é um pouco divino. A gente começa a viver uma vida... Lá na Itália, a gente começa a viver uma vida, na cafeicultura, a gente começa a viver uma vida complicada, porque a indústria não tem nada a ver com a... Hoje a indústria agrícola tal tem muito a ver, porque você vende para a máquina, você vai lá ver a máquina trabalhar, plantando, colhendo... Tal. Aquele tempo não tinha isso, era um aradozinho, tá 50 anos atrás, máquina, né? Você não tinha expoente como John Deere, como CNH e etc. E tantos outros por aí, né? Que são clientes nossos. Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos divina. Então, a demonstração dos nossos pais foi uma demonstração muito rígida, sabe? Não rígida assim, ó, vai lá e faz, que eu tô te mandando. Ou então dá bolacha. Eu nunca apanhei do meu pai.
da minha mãe apanhei pra casa. E aí Mas era o acho que- respeito, né? Não, Eu não, também mas nunca é- apanhei. Só que eu nunca pensei em se eu ia apanhar ou não. Quando ele erguia a voz, já era. Então, Respeito. então a gente tem que pensar diferente não só do profissional. Porque o profissional, o livro te ensina para você. Né? O livro te ensina. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você estudou mais, estudou menos, você academicamente está mais forte, menos forte, as suas pós-graduações, etc. Cara, mas não é isso que vai resolver teu problema ao longo da tua vida. Então, eu acho que é uma coisa divina. Legal. E pra você, Bruno, assim, o que que você acha que foi o que que eles fizeram de certo, vocês também, né? Que foi, teve sucesso nessa sucessão, tanto você quanto seus primos ali, todos no negócio, cara. Eu acho assim, eles sempre trabalharam com muita paixão, que eu acho que é uma das coisas que tem que mover qualquer negócio, qualquer empreendedor. E acho que eles conseguiram, Mais vamos dizer água? assim, obrigado, eles conseguiram contagiar a gente com essa paixão. Claro que é a paixão pelo aço, mas muito mais a paixão pelo empreendedorismo. Por empreender, por fazer, O aço é um meio de fazer ou de executar o empreendedorismo. Já foi o café, né? Já foi o café, assim como hoje não é só o aço, tem outros negócios também que já estão Tenho certeza. evoluindo pra caramba, estão rampando tudo, mas assim, acho que a paixão por empreender sempre foi um negócio assim que eles conseguiram botar no nosso sangue. Tipo assim, teve a questão de Deus também, mas sem dúvida nenhuma eles conseguiram contagiar a gente com essa paixão por empreender. E obviamente era um negócio que estava gerando prosperidade, então você vê que aquilo gerava satisfação pessoal para eles também, né? Então você começa a se espelhar e fala, pô, esse negócio é legal. E o que o Guilherme falou bem no início, da questão de ser uma empresa séria, uma empresa que é honesta com os colaboradores e com os... Então, quando você começa a ver que o negócio tem identificação com seus valores também, de querer crescer, de ter paixão pela coisa evoluir, e é uma empresa que é totalmente limpa, transparente e sólida, Que são isso seus tudo valores. vai, exatamente, isso tudo vai gerando uma vontade de estar no negócio. Uma vontade de participar também dessa vibração positiva que é empreender e é fazer as coisas acontecerem. Então, acho que muito vem por aí, assim, de identificar essa vontade nossa de estar dentro do negócio. Então, a gente... E eles foram, de alguma maneira, também influenciando a gente, mostrando pra gente que ali era uma das opções, né? Desde a gente pequeno. Tem muitos empreendedores que às vezes ficam né, blindando, não vou me envolver meu filho nisso agora, porque, cara, não quer dizer que você vai ter que colocar ele para trabalhar com 5 anos de idade, mas é importante que ele conheça como uma das opções. Também não precisa de obrigar, porque às vezes aquele filho, aquele herdeiro, aquele sucessor, aquele herdeiro, vai trabalhar ali com baixa performance. Isso é horrível para o negócio. Só porque ele é herdeiro, E o né? resultado não negócio vem. sucumbir. Pra mim é fato, não vem Não resultado. vai Se ela vir. tá obrigado ali, Mas cara. você mostrar como uma das opções e deixar isso aberto, a minha irmã ficou nem sei quanto tempo fora. Ela veio 4 anos agora e pro meio. negócio. Não, 4 anos e meio na Suíça, mas ela ficou o tempo todo fora do mercado. 36 anos. Então, da carreira profissional dela, ficou mais de Veio 15 um ano anos agora, fora do né? mercado. Então, né? isso que eu perguntei. Vocês deram opção. Então, isso que você falou de opção foi muito legal. Vocês, todos os. Não, a da segunda opção geração não. teve uma Quando ela opção, falou não? que ela ia fazer arquitetura e que ela ia, depois que ela foi para Suíça, para Genebra, ficar lá 4 anos e meio, já foi casada e o marido foi lá estudar na Universidade de Genebra, né? E ela trabalhou lá, trabalhou dentro da Tissot, trabalhou dentro do Pictet, um banco que ela aprendeu demais, por isso que ela está no ramo financeiro nosso aqui no Brasil. Ah, não, mas nada com o grupo, isso que eu quis dizer. Ela não, não, tava não, no, não, Não, ela ficou mais de 15 anos, então com 30 e no poucos mercado anos. de Ela trabalho. ficou mais de 15 anos, vamos dizer, vamos dizer, podendo ser profissional, mas fora do mercado de trabalho. Ela era, Quase 20 ela anos. era Orives, ela era joalheira, Sei, entendeu? então Ela ela empreendeu empreendeu um negócio também, para ó. ela, entendeu? Então, mas os entendi. filhos tiveram essa opção de não entrar pro negócio. Não, tiveram. Se eu falar para você que não foi assim, você tem certeza? Tudo bem. É entendeu? isso mesmo? Mas eles tiveram opção. Com certeza tiveram opção. Poderia entendeu? estar em outros locais. As minhas duas primas, minhas mais novas, a Natália e a Larissa, ficaram um tempo em outras empresas. É claro que os pais sempre demonstram, obviamente, a satisfação Sim. e o desejo de que todos estejam na empresa. Mas falar, cara, tem que veja. ter isso. Mas por A que ideia é fato, errado. isso Porque não. pra mim, se você impõe isso daí, você já começa totalmente Não, mas errado. você sabe por que que a gente não... Hoje a empresa ela é tão social, nossa empresa é muito social. Principalmente na mão da segunda geração, um pouco mais social do que no nosso tempo, isso é verdade. Eu não estou criticando e nem estou enobrecendo, ao contrário, é uma realidade. momento. Um outro momento. Porque nossa empresa hoje, nós temos acho que 14 universidades que nós mantemos
a política de coisa, 14, acho que é tudo. Parece que a mídia falou para mim que é 14, não é RH. Universidade que a gente mantém convênio. E 50% o nosso funcionário já tem de bolsa. E os outros 50, separa. 50, 20, 50 para cada lado. Então o cara paga 25. Um curso, por exemplo, de engenharia, o curso do Bruno, R$3.000. 1.500 ele já não paga, só por ser nosso funcionário. E depois ele não paga os 750 só porque ele trabalha lá dentro. Nós pagamos 750. Então Entendi. ele paga uma 50% engenharia do R$750 convênio. em vez de R$3.000. Então é isso, na verdade, está Por ligado isso, a essa questão de qualquer um. envolver, Qualquer envolver um. as pessoas, de trazer gente boa para o time e tal. Então acho que essa são as grandes questões. E, né? cara, você sente, assim, uma questão mais particular, tá? Você sentiu isso, uma pressão a mais, assim, de puta, cara, eu tenho que continuar esse legado junto com meus primos e tal. Você é o mais velho, né? Mas não uma pressão deles em si, mas de uma autocobrança sua também, assim, de caraca, eu que agora tô nessa posição de tocar o bumbo aqui. Não tem dúvida que tem uma pressão em relação a isso. Não tem dúvida, né? Não tem tem um pouco como não dessa ter questão. pressão. Não tem como não ter Não pressão tem como no não cargo ter que você tá pressão, hoje. exatamente. Tem essa questão um pouco da tradição da família italiana também, do mais velho, tá um pouco mais à frente de algumas coisas. Eu sou o mais velho da segunda geração, então tem uma pressão, né, natural em relação a isso. Tem uma responsabilidade grande, tem uma autocobrança grande de tentar fazer sempre o melhor, de tentar envolver todo mundo para fazer tudo. Então, realmente não é simples, mas assim, da maneira que a gente compartilha, especialmente hoje, como a gente compartilha, né, a gente tem um conselho de administração, é um conselho consultivo. A gente tem reuniões semanais, a gente tem reuniões depois, né, entre o nosso grupo de segunda geração. Então, a forma de compartilhar isso também me ajuda bastante, me ajuda, eu digo, sendo CEO, mas estando como CEO, mas me ajuda muito a tentar diluir um pouquinho dessa pressão, né? Porque a gente troca ideia, por mais que não sejam cargos, nós não estamos fazendo a mesma coisa o tempo todo, mas fala, cara, dá uma opinião em relação a isso. O que vocês acham daquilo? Né? Ou enfim, então... Mas eu esse digo tipo uma de coisa a você, tem um outro detalhe, um outro pormenor aí para poder colaborar conosco aqui nessa nossa conversa. Ó, é óbvio que quem passou o DNA de tudo isso foi meu pai para avô, para mim, aquela coisa que nós falamos. Mas foi as mães. Eu era comercial, então eu mais visitava cliente e naquele tempo nós tínhamos acho que só 3 funcionários. Você ficava pra fora, ficava pra rua o dia todo. Três como é que chama? Filiais. Hoje nós temos 8 filiais, entendeu? Então, mesmo assim, todos eles foram muito bem educados. Então, quando alguém chegar para mim e falar assim para mim, e mamãe, como você educou o Bruno, a Carol, o Vinícius, a Natália, a Larissa? Como é que foi isso aí? Bom, primeira coisa, isso não fui eu, foi minha mulher. Eu faço questão de dizer isso muito, entendeu? Tanto é que, por exemplo, agora, você sabe que eu fui fazer quinta, sexta, sábado, domingo? Ela conhecia a filial de Curitiba, mas eu fiz um voo até Curitiba. Depois peguei um carro, fui até Joinville, que ela não conhecia a filial de Joinville. Entendeu? Então eu fui lá mostrar. Então toda vez que nós comprávamos, por isso que talvez nós inserimos eles com mais facilidade, que toda vez que comprava um imóvel, toda vez que a gente fazia um negócio bom, eles ficavam sabendo, com 10 anos de idade. Te garanto que eles ficavam sabendo. Entendeu? Porque a gente inseria eles no contexto do negócio. Legal. Entendeu? Sempre integrado ali, né? Sempre E aí, isso, junto. de alguma maneira, foi ficando algo natural, depois no formato do caminhar, aí, de assumir algum outro posto, mas, enfim, acho que compartilhar a informação sempre foi uma coisa boa para ajudar a dar uma diluída nisso. Boa. Eu queria... Boa. Eu queria fazer, se vocês não quiserem beber, que às vezes veio dirigindo, não Boa, tem eu vim problema, dirigindo, mas... eu vou- Não, brinde saúde é nosso, tá? Um brinde, saúde aqui, ó. Saúde. Valeu, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado aí a Germânia, ó, nossos parceiros. Obrigado. Convite para conhecer a fábrica aqui também. Boa, com certeza. Eu acho que eles devem comprar túbula. Aí, ó, se bobear, é cliente, Inox, carbono, nós Alguma vamos lá, nós coisa. queremos... De hoje em diante, todo quando fala de aço, fala, cara, aço tá presente em tudo. Exatamente. Você é marqueiro, eu sabia que era comercial. Quando ele falou, eu comecei a olhar o computador, relógio, falei, cara, é tipo petróleo isso aqui, não Exato. tem como... E até puxando esse gancho que você falou, eu queria puxar um pouquinho pro mercado agora, né? Falar um pouquinho de mercado. Hoje vocês têm 950 funcionários ali, né? Colaboradores, galera trabalhando ativamente. São 30 mil cotações por mês ali em média, né? Que eles fazem. Acho que são 300 só no comercial, né? 300 pessoas no comercial. Umas 200. 200 pessoas no comercial. E hoje, faturamento bilionário, enfim, merecem isso. Mas qual que é o momento hoje do aço no Brasil, assim? O que teve, o que é hoje, assim, explicando pra galera, que a gente vê muito em balança comercial, indo pra fora, coisa da China chegando.
Qual que é o momento do aço Legal, hoje? legal. Boa, então vamos lá. Então, esses grandes números que você falou da Sutuba é isso mesmo. Então, a gente tem mais 30 mil cotações, a gente fecha 10 mil pedidos para mais ou menos 5 mil clientes por mês. Então, isso tudo é... Com 20 mil duplicados a receber todo mês. Ah, daí para cima até. Mas, enfim, realmente é um fluxo muito intenso, quase 6 mil colaboradores aqui no Brasil, né, em 8 localidades, e também 2 no Peru, uma no Peru e uma na Colômbia. Então, são 10 localidades que a gente tem aqui na América Latina. Mais 50 caminhões para fazer entrega, enfim, realmente falamos dos volumes de estoque também, quase 50 mil toneladas aí de estoque, 700 milhões no chão, pago, enfim, realmente para conseguir atender bem aos nossos clientes. O momento do aço, ele é um momento desafiador, assim, a gente tem uma abertura muito grande no mercado hoje para material importado, por exemplo, que é uma dificuldade que acaba gerando uma falta de competitividade das usinas nacionais. Bom, então, Bruno, mas vocês podem comprar de qualquer um, mas assim, a parceria de longo prazo, que é um valor nosso, é muito ligado às usinas nacionais. É muito ligado às usinas nacionais. Né? Então, que são esses que eu citei um pouco antes aqui no nossa conversa. Então, é o olho no olho, a conversa, o CPF, ou seja, as pessoas se relacionando, a gente dá muito valor realmente para o produtor local. Né? A usina nacional, às vezes elas são multinacionais, mas é para o produtor local. Então, hoje, o momento do Brasil é um momento que está muito aberto, a gente tem aí uma grande volume de material vindo da Ásia, de diversos locais do mundo inteiro, e que realmente tem alguns tipos de concorrência que não são leais. Porque eles têm um custo muito menor para produzir lá, é isso? Não é o custo. Não, o custo não seria problema. O problema é quando você tem um subsídio do envio do negócio. Porque do material. Porque quando você tem a mesma base, vamos dizer assim, então existe um custo do minério que a gente manda para lá, que a gente manda muito minério por exemplo, para a Ásia. O custo de produção, de energia e tudo mais, tal, e chega aqui para competir, vamos dizer assim, de maneira justa com o produto nacional, ok. Aí aqui no Brasil nós temos que ser competitivo e gerir custo e fazer tudo mais para que isso aconteça. Aí é jogo, né, jogo justo, fair play. Agora, quando a gente vai para envios de materiais subsidiados, aí é onde realmente a gente tem uma dificuldade maior, ou as usinas nacionais têm uma dificuldade maior. Então o Brasil ele vive já isso há muito tempo, e principalmente o pós-pandemia, a pandemia gerou-se muita capacidade ali por aquele momento de muito consumo de aço, houveram muitos investimentos também, e aí gerou-se muita capacidade no mundo hoje. Né? E mais da metade da capacidade do mundo hoje, com 52%, é na China. Então a China manda mais da metade do aço do mundo. Então, existe uma dificuldade em manter preço, existe uma dificuldade, porque quando você tem mais oferta do que demanda, é natural que o preço vai dar uma cedida. Então, realmente, o governo tentou fazer alguns movimentos aí junto das usinas, junto das associações, tem várias associações trabalhando também nisso, né? Uma junção entre as usinas, o governo e as associações. Eles chegaram numa equação desde o ano passado que está tentando fazer com que a gente tente manter um pouco. Mas é o que? Seria taxar o aço que vem de fora? Uma taxação um pouquinho maior? O que eles chamam de cota tarifa. Então, assim, eles fizeram uma média de 2 anos, de 22 e 23, 2022, 2023, fizeram uma média de quanto entrou de aço aqui no Brasil, colocaram 30%, então vamos dizer que chegou numa base 100 aqui. Colocaram 30% em cima dessa base 100, e acima desses 30% existe um incremento de alíquota. Até os 30% tem a alíquota normal, que é de 11% a 16%. Depois disso, tem um incremento de mais 12% mais ou menos dessa alíquota. Então, esse é o modelo que está sendo gerido hoje. As importações foram um pouco contidas, não conseguiram conter muito a importação, mesmo com essa lógica. Mas é o que nós temos para hoje. Então, nós vamos continuar aí. Achar jeito de trabalhar nesse... Teoricamente, pelo que eu entendi, é isso. Vamos dizer assim, cara, subsidiando coisa de fora... acaba atrapalhando os nossos, porque primeiro as empresas, os produtos internos são nossos, é a nossa riqueza do nosso país. E isso daí que você falou, pra mim faz total sentido, e quando você começou a falar, eu imaginei nos valores. Eu falei assim, cara, quem começou há 51 anos atrás? Então, essa parte, eu falo por mim, pelo menos, tô totalmente com vocês, porque eu aprendi, falei algumas vezes isso aqui, e eu aprendi com um empresário da cidade. Que ele falou, ele tem o maior mercado, 2 maiores mercados da cidade. Ele falou, cara, a única coisa que eu não compro de vinhedo são as placas cimentícias. Ele falou assim, porque não tem empresa aqui que fabrica.
vamos girar nossa economia. Isso. Ele falou, eu consigo, tem coisa que é até um pouquinho mais caro, mas eu consigo, a gente acaba negociando. Então, você falando isso, eu lembrei e falei assim, mas, meu, se tá vindo lá de fora nesse preço, aí é injusto com quem tá aqui dentro. Exatamente. Aí a gente tem que tentar equalizar, porque senão nem vocês como empresa conseguem... Mas nós pensamos nessa né? economia circulante, porque se a gente compra aqui, é porque é sinal que tem emprego aqui, e o cara que tem emprego comprou um novo carro. E se comprou um novo carro, tem novo aço no carro, tá certo? Só que, lógico, mandorinha não faz verão, né? Então, existe Isso é todo um do governo, mercado né? que É o precisa governo fazer que isso. precisa Então, é fazer. uma política de governo, acho que de muitos anos. Então, a gente gostaria muito de ver assim, a reforma tributária, talvez no longo prazo, ajude um pouco nisso, para fazer com que as indústrias nacionais, não só as usinas, mas eu digo as indústrias que são nossos clientes, que elas também prosperem um pouco mais, ou que se mantenham, ou nasçam novas empresas, porque realmente o PIB industrial, né, das indústrias do Brasil, ele perdeu uma participação absurda em relação Fenomenal. ao agro, né? O agro é que manda no nosso PIB, né? Então, realmente perdeu muita participação e assim, é muito ruim, porque é a indústria que emprega muita gente, a indústria que gera muito imposto A também indústria para que tem os melhores profissionais que você tem que treinar, não adianta você Qualificação falar de por causa de pessoas. qualificação de pessoas. Então, mas o Brasil já foi mais industrial, né? Isso era lá no começo ou nesse meio do caminho, era mais assim, ou era igual hoje, essa questão de tanto produtos de fora chegando, ou já teve um momento que foi melhor essa questão? Não, era muito fechado, né? Muito. Antes era bem Entendi. fechado, a indústria nacional era muito mais pungente, né? Proporcionalmente falando, o agro era um pouco mecanizado, então a gente tinha pouca expressão do agro, e isso foi mudando. Por quê? Por conta, eventualmente, de não ter políticas de fortalecimento da indústria, a indústria foi perdendo participação, o mundo se globalizou, ok, é importante, a globalização é algo bom, mas a gente não conseguiu ter uma política pública, talvez tributária também, falando de Brasil aqui, a gente não é especialista em trazer um grande histórico Sim. detalhado disso, mas assim, a indústria foi perdendo muita participação. Então, o número de clientes hoje, sei lá, que proporcionalmente a gente tinha lá na época, é muito menor. O aço, em 40 anos, falando do nosso negócio aqui, em 40 anos, o aço, o per capita de aço, não cresce. A gente não conseguiu avançar nesse tipo de uso do aço, ou de desenvolvimento do aço. É o mesmo percentual que a gente, o mesmo per capita que a gente tem. Claro, nossa população cresceu por conta disso, obviamente aumentou a demanda de aço, mas per capita é o mesmo, de 40 anos. Então, porque a gente perdeu. Onde vai muito aço? Infraestrutura, por exemplo. A gente sabe que o Brasil tem um gap de infraestrutura brutal. Então, isso divide nesse per capita que nós estamos falando aqui. Isso de rodovia, ferrovia, enfim, uma série de coisas que a gente pode avançar no consumo de aço. Tem essa possibilidade, mas não tem uma política de país, eventualmente, muito clara de longo prazo que faça com que isso tudo aconteça, né? Não, o problema da importação, ela será vir para cá, igual o Bruno falou, será vir para cá, em preço, equalizado. O que é equalizado? O custo do aço, a gente sabe quanto em dólar para produzir, tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto Qualquer em Nairobi, lugar do mundo, qualquer né? lugar, né? Na Turquia e tal, né? No Canadá, Estados Unidos. A gente sabe o custo em dólar. A gente sabe, não, o empresário, dono de usina, sabe o custo em dólar. Como é que ele consegue chegar aqui mais barato? E comprando minério nosso. Então tem alguma coisa. Então, ou seja, aí entra o subsídio. Então a gente. Que o governo perde, faz lá, né? que o governo chinês, chinês. então, e aí é onde não fica uma... Quando a Sutubo nasceu, o Brasil produzia 18 milhões de toneladas. Hoje o Brasil produz 30 e poucos milhões de toneladas. A China produzia também 18 milhões. Sabe quanto ela produz hoje? 900 milhões. 900 milhões hoje. De tonelada. Então ela saiu de 18 milhões junto conosco, tá certo? Nós fomos para 34, 36 aço bruto, depende do que você pega, né? Aquele aço que sai lá e vai para laminar, vai para não sei o quê, né? Vai para despoluir os primeiros mundos, né? Como dizem, né? Porque aí o cara só vai laminar, porque fabricar o aço é que polui. Depois de laminar, alisar ele, isso é coisa fácil, né? Fácil não, demanda muito dinheiro, mas tô dizendo, é coisa bem mais Mas fácil. para chegar ali Mais tem limpo. que fazer o... É mais limpo, é mais limpo. Mais limpo. Então ia ficar 900 milhões de toneladas. Ela tá com 30. É 30 Brasil, é isso que eu tô fazendo a conta? É, mais ou menos, mas assim, é por conta dele ter investido muito em infraestrutura, né? A infraestrutura dele lá, Demais. aquelas cidades lá, aquelas coisas, estrada e tudo mais, realmente eles investiram muito em infraestrutura também, né? E fizeram produto para o mundo inteiro também, né? Então eles produzem hoje peças, produzem uma série de coisas, o próprio aço bruto, mas produzem muita peça também para um carro hoje, coisa desse tipo. E hoje vocês veem o negócio de vocês assim como isso vamos dizer assim, entre aspas, tá? Uma ameaça, assim, essas políticas. É de fato, vocês enxergam isso, tipo, estão sempre atento a isso? É uma sensibilidade, assim?
Não sei se é exatamente uma ameaça, mas seria uma grande oportunidade se mudasse. Porque assim, o negócio ele está sólido, o negócio tá, o nível de endividamento é baixíssimo, a empresa está super resolvida, não tem nenhum passivo, não tem nada aqui em empresa. Então assim, não dá para dizer que isso é uma ameaça. Não é o melhor jeito que a gente gosta de fazer negócio, porque como a gente falou, a gente gosta de fazer negócio com CPFs brasileiros aqui, né? Porque é realmente essa visão de longo prazo, olho no olho e tudo mais. Então não é bem uma ameaça, mas se isso mudasse para o Brasil, não para Sotubo, mas para a cadeia inteira do aço, E pro para as mundo, cara, indústrias, acho que para o não só mundo, pro aço, tem isso outras seria coisas uma também que baita estão sendo oportunidade. influenciadas por causa disso. Que a gente digo assim, de mão de obra, a gente sabe como que é lá, assim, que muitas coisas que eles fazem pra conseguir chegar no, às vezes no preço que eles trazem aqui, você fala, cara, impossível. É isso aí. É E as novas né? gerações é que vão pagar, porque para nós, com essa estabilidade que o Bruno falou, para nós não temos nenhum problema. Então, Pode continuar, pode tirar as cotas, vai atrapalhar muito as nossas vidas, mas nós estamos resolvidos. Agora, as novas gerações, eu não sei como é que vai ficar, cara. Mas aí que entra o propósito, Ribamar, os valores, isso que eu compactuo muito, entendeu? É o que você falou, poderia estar. Não, vocês estão ainda tentando Mas trabalhar uma pena pensando que no tudo futuro. isso passa, não é nem pelo governo municipal, que aí você está com ele na ponta da linha, chega nele e fala assim, ô meu, peraí, né? Não, isso vem os 3 governos, nas 3 esferas, é municipal, estadual e federal, mas principalmente federal que rege essa porra de saber até onde eu posso sobretaxar o meu parceiro lá fora, até onde eu não devo sobretaxar. Agora, se o cara lá, ele coloca 30% de um exemplo, vai, de subsídio, eu tenho que tocar aqui dentro 40 ou 30 no mínimo, de Se eu contrapartida. fosse gestor, é exatamente esse jogo que eu ia Acabou. fazer, cara. Vamos equilibrando, quer botar 50? Então a gente bota 55, que aí fica justo. Você tá Pra parecendo o ter Trump, mais um. você tá parecendo o Trump, hein? Entendeu? Tá dobrando as apostas Então, aí. mas isso foi bom pra vocês, assim, esse do Trump? Vocês Isso é vocês coisa pro importam Bruno, né? também ou não? Vocês já te levam pra Tá outro de país, CEO, né? né? Deixa. A gente importa mais ou menos de tudo que a Asturbo comercializa, das 120 mil toneladas mais ou menos que a gente comercializa por ano, a gente importa mais ou menos uns 10 a 15% do que a gente comercializa é isso. Ou seja, 85%, 90% é da indústria de produção local, por conta desses nossos valores aqui. Certo. Então, com certeza, a gente ganha um pouco menos de dinheiro do que a gente poderia ganhar. Só que a gente entende da estratégia de longo prazo que vale a pena, né, tá junto dessas indústrias locais aqui, que também fazem um grande esforço para conseguir atender e se manter presente no mercado junto com a gente. Então, a gente importa parte disso, né? E a gente não exporta basicamente nada. Então, qual que é a lógica que pode, né, que muda um pouco o jogo, ou que gera uma apreensão em relação a essa questão do Trump, poxa, ele tá achando mais os Estados Unidos lá, criando mais barreiras nos Estados Unidos, sobra mais aço no mundo, eventualmente esse aço, que já é subsidiado, mas entra mais barato ainda no Brasil. Então, ou seja, pressiona preço de novo, né, para baixo. E isso pode ser um impactante, a gente não está vendo isso na ponta por enquanto, né? Mas existe uma apreensão em relação a isso, né? Que a gente sabe que tem custos brasileiros também, ou seja, que tem que ser repostos, então também não dá para seguir exatamente o mesmo padrão, mas que isso pode acontecer de alguma maneira. Então essa questão Trump pode dar um pouco de dúvida em relação a isso, mas que a gente não tem visto isso acontecer ainda, né? E tomara que não aconteça, que realmente a China não encontre o Brasil como principal parceiro aí para desovar o aço eventualmente vai para os Estados Unidos. Um outro ponto é o seguinte, um outro ponto importante é o seguinte: o Brasil ele pode estar, apesar de ter tido uma outra manifestação aí do Trump, mas o Brasil pode estar numa rota um pouco menos com um pouco menos de colisão, com um pouco menos de taxação e eventualmente sendo um possível hub de produção de algumas peças do Brasil para os Estados Unidos. É onde a gente tenta achar algum tipo de oportunidade para, quem sabe, a indústria local também aqui brasileira poder exportar um pouco mais, não a gente efetivamente, mas os nossos clientes conseguirem achar uma rota de exportação um pouco mais fortalecida. Mas, assim, a certeza que a gente tem é que esse negócio do Trump, daqui semana que vem pode ser diferente, no mês que vem pode ser diferente, porque isso, pelo menos para nós como cenário lá, a gente tem certeza que não é o que está aí. Alguma coisa de diferente vai se reorganizar na cadeia toda para realmente que as coisas não fiquem essa guerra tarifária tão grande, entendeu? Mas... E tem outra coisa que eu ia falar, pelo menos, não sou do mercado. Tem uma coisa que é mídia, tem outra coisa que é de fato que acontece no mercado, que vocês entendem isso, né? É isso aí, Então aí vocês vai levando pro mundo e vai conseguindo... é isso mesmo. Mas Os o próximos futuro, passos. assim, é promissor pro aço. O futuro é Brasil. promissor para o aço, a gente entende que é promissor para o aço. Não é uma curva super inclinada de consumo, mas ele é um crescimento constante.
A gente entende isso porque o Brasil tem esses gaps todos que a gente está dizendo de infraestrutura, de buscar esse fortalecimento da cadeia industrial que aparentemente vai acontecer com a reforma tributária. Está um pouco longe, eles não mexeram muita coisa na reforma tributária, mas de qualquer maneira vai ajudar numa cadeia longa como é a cadeia do aço, né, que parte lá do minério e chega até no carro. Então, assim, tem muitas etapas no meio disso, então a reforma tributária ela ajuda, de alguma maneira, a dar uma certa acomodada nesse imposto em cascata aí que tem. Então, a indústria, a gente imagina que a indústria no médio para longo prazo, ela se fortalece também. Boa. E hoje, um dado muito legal é vocês têm quase 1.000 colaboradores, né? A gente falou bastante aqui de sucessão, de cultura, de valor, mas como é que vocês veem hoje lá isso para conseguir manter todos esses valores que vieram lá dos 3 irmãos que fundaram o negócio, né? Depois de 50 anos, conseguir manter toda essa galera nesse propósito, assim? Quais são as práticas que vocês fazem lá para manter a galera engajada, entender o sentido do negócio, da empresa que surgiu lá há 50 anos atrás? Quais são as práticas que tem hoje lá? Bom, a gente faz alguns movimentos, ou vamos chamar eventos internos, ou comunicações internas, para conseguir manter todo mundo alinhado para onde a gente está indo. Muita gente, né? Muita gente. Então a gente faz presencial, faz online, tem reuniões que a gente faz semanal, tem reuniões que a gente faz mensal, tem reuniões que a gente faz trimestral, semestral, para justamente passar os números, passar as informações, não só financeira, mas também do ponto de vista de gestão de pessoas, do ponto de vista de gestão enfim, de recursos humanos, gestão financeira, gestão comercial, projetos de operações. Então a gente faz comunicações internas, ao vivo mesmo, para conseguir engajar e direcionar essas pessoas para esse caminho. Então isso, vamos dizer assim, a parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Outra questão é o seguinte, como é que a gente tem trabalhado nisso agora, né? A Astubo, com certeza, ela tem uma cultura muito forte, que é trazida, né, pelos fundadores, que a gente, como segunda geração, ou mesmo com a liderança maior da empresa, também está desdobrando isso, mas qual que é a certeza? E nós falamos disso nesse final de semana agora. Nós acabamos de sair de uma convenção de vendas de mais de 250 pessoas para falar também disso, também de cultura. Então, assim, como é que a gente empacota a nossa cultura para deixar ela o mais clara possível para todo mundo? Porque é impossível eu, ou mesmo o Ribamar, ou qualquer um da primeira ou da segunda geração, ter a certeza se alguém que está numa filial nossa, ou alguém que está trabalhando no Peru, ou na Colômbia, está com práticas alinhadas com o nosso DNA. É difícil isso. Então, o trabalho que a gente está fazendo agora é um trabalho de reforçar os nossos pontos de cultura, reforçar o que é a Sotubo, o que como é que é agir dentro da Sotubo, como é que é tratar o cliente da Sotubo, como é que é tratar as pessoas dentro da Sotubo. Então a gente vem fazendo alguns eventos, vem fazendo um trabalho desde o final do ano para reunir essas práticas, esses comportamentos, e a gente vai continuar fazendo ele, mas agora no final de semana a gente exercitou bem aí o que é essa cultura que a gente quer que as pessoas tenham e como que a Sotubo tem que estar se mostrando lá na frente, né? Então esse é o ponto. E como é que você mede isso, não? Tipo assim, em resultado, como é que vocês conseguem medir se as pessoas estão engajadas numa empresa tão grande assim? Cara, eu fico imaginando o tamanho da folha de pagamentos, cara, dia 20, quinto dia útil ali. É grande. Mas assim, a gente tenta medir de várias maneiras, né? Principalmente na satisfação do colaborador e na satisfação do cliente, que são nossos 2 grandes focos. Se a gente tiver, o acionista é por consequência, então assim, se a gente tiver com o cliente satisfeito e com os colaboradores satisfeitos, ou seja, assim, né, se mostrando engajados, o acionista vai estar satisfeito também. Exatamente, é a consequência disso. Então, essas são 2 medições que a gente faz semestralmente ou anualmente para medir satisfação de cliente, que a gente entende que se a gente estiver fazendo tudo certo, os clientes vão estar satisfeitos. Então, ponto. A gente mede NPS, a gente mede... a gente faz junto disso uma pesquisa de satisfação. Como é que está minha logística? Como é que está meu financeiro? Como é que está meu atendimento de vendas? Então, parte disso para eu ter a certeza de que a mensagem toda de bom atendimento, de cliente, está acontecendo na ponta. E a gente retroalimenta nosso modelo a todo tempo quando a gente está falando de cliente. Né? Nosso NPS médio dos últimos anos está acima de 80. Então, assim, é um NPS que está acima da zona de excelência lá e tudo mais. Mas é um trabalho constante da gente não deixar a peteca cair. E o outro é com os colaboradores. Então, a gente faz desde pesquisa de clima organizacional até avaliação do desempenho. Então, é uma outra forma de medir e ver como é que então, a gente tira desses indicadores de pessoas, também a gente tira nível de engajamento, como é que a liderança está desdobrando as decisões e as comunicações junto às pessoas, que é o nosso DNA. Turnover. Né?
turnover, absenteísmo. Então a gente vai fazendo isso por área e é forma, porque é difícil medir a cultura efetivamente num número. Então a gente mede ela, vamos dizer assim, diretamente ou indiretamente nesses dois grandes focos de cliente e no foco de pessoas. Não é quantitativo, né? É qualitativo, né? Qualitativo. E através do quantitativo, eventualmente, da pesquisa, a gente tenta gerar um qualitativo, vamos chamar assim, que é para falar, cara, meu cliente está bem atendido, minhas pessoas estão bem cuidadas, vamos chamar assim, então as coisas todas estão num bom caminho. Então é parte do como a gente tenta medir a cultura aí. Boa. E qual que é o papel hoje de um CEO, assim, num negócio desse? Puxa vida, cara. Qual que é o seu dia a dia ali, Bruno? O que você Minha fica de descrição olho? de cargo? O que Minha que você descrição de cargo? o que você fica de olho ali? No máximo eu cuido da Xerox lá. A única coisa que eu mando de verdade lá é a máquina copiadora lá. Não, brincadeira. Mas esses são dois grandes indicadores meus, né? De pessoas e clientes. Né? Inclusive eu acompanho os planos de ação do pessoal. Ah, esse indicador tem que melhorar na unidade tal, na filial tal. Eu acompanho esse indicador, acompanho esse plano de ação. Se está abaixo da média, da meta, ou da média, eu acompanho para, de fato, garantir que aquilo aconteça. Então, assim, parte é ver como esses dois grandes polos, pessoas e clientes estão andando. Grande parte é tentar buscar influenciar as nossas lideranças para ser a melhor liderança possível. Primeiro, alinhar as pessoas no mesmo discurso. Né? Então, assim, está todo mundo entendendo qual é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta financeira, nossa meta de atendimento a clientes? Sim. Então, a primeira coisa é alinhar as pessoas. Segunda coisa é garantir, dar os recursos necessários para que aquelas coisas aconteçam. Né? Então, recursos, estão todos lá. Eu só tô notando que tá sendo uma aula pra mim, tá? Eu só Que tô isso, notando cara? algumas coisas. Não, nenhuma pretensão de dar aula aqui. Eu tava passando um pouco do que... Então, assim, alinhar as pessoas, dar os recursos necessários e depois, obviamente, checar se as coisas estão acontecendo. E agora tem esse trabalho que eu vou dizer para você que é um trabalho um pouco mais recente, apesar de uma empresa de 50 anos, eu estar já na carreira de CEO há 4 anos e meio. Esse trabalho da cultura tem sido um trabalho muito importante de como a gente trabalha e declara ela de verdade. Então, eu vou dizer que eu estou aprendendo com esse trabalho, tá? Para como é que a gente empacota isso e deixa claro para todo mundo qual que é o nosso jeito de ser. Então, esse eu acho que é um outro grande papel de um CEO, né? Que eu vou dizer que eu estou em curso nisso, né? Estamos trazendo gente de fora para nos orientar. Falamos, enfim, com instituições importantes, estamos debatendo muito internamente, criamos um comitê de cultura para, de fato, conseguir. Estamos escrevendo um montão de coisa para deixar claro o que é uma atitude desejável, o que é uma atitude indesejável, enfim, então tem um aprendizado. O Ribamar hoje é conselho, mais. É isso? Acionista conselheiro. Atualmente eu só tenho um dedinho. Eu acusador, entendeu? Eu tenho um dedinho só, escuta, olha, cuidado com esse negócio aqui, cuidado... Não, o problema de ser conselheiro é que a gente faz uma parte do papel quando a gente era diretor, que era olhar números, era olhar por que está caindo aqui, para cobrá-lo, para cobrar os gerentes dele, os diretores dele, não é? E posso falar uma coisa para você, quando você passa a ver números soltos da operação, porque eu não estou lá vendo a operação, tem só um número, fica muito melhor, entendeu? Fica muito melhor para você administrar. Está de fora do problema, né? Está de fora, você não quer saber se o cara faltou, se o outro não entregou, se o outro maltratou o cliente. Você tá Ele totalmente tem que ver analítico ele ali, aqui, né? ó, ele e a diretoria, lá tem quatro diretores, né? Nossa, 5. 5, entendeu? Eles são os 5, acabou, é o time deles, entendeu? É esses 6, 1 no gol e 5 na linha. Né? Então, e a gente fica um pouco mais à vontade para poder cobrar, mas de qualquer maneira a gente também tem que, é bom ser um ex-diretor e ser conselheiro, porque a gente passa a respeitar alguns tipos de coisa que está acontecendo, que na vida da gente não tem como você eliminar, na vida da empresa, não da gente, da empresa não tem como eliminar. Agora, para o negócio Assutubo, você é como conselheiro, mas na triade você é executivo. Lá. Não, aí outra coisa. Tem dois chapéus. Né? Não, porque nós temos uma consultora de galpão industrial, entendeu? Se alguém que estiver nos ouvindo e vendo e quiser construir algum galpão industrial e nos chamar para fazer, estamos à disposição, tá? Vendedor E se alguém nato, quiser falar, tudo falar negócio, sobre tudo negócio. governança também, né? A nível de segunda geração, o Bruno vai estar à disposição, porque um dia nós prometemos para essas famílias
que fizeram esse favor para nós, tá certo? Eles fizeram a gente prometer que a gente passaria à frente um pouquinho daquela cultura deles também, entendeu? Então, se alguém que quiser, também eu estou à disposição, o Bruno está à disposição, como primeira e como segunda geração. O que fizeram pra você, né? Tem que Passar fazer adiante para outra, agora. né? Perfeitamente, é isso aí. É quase que uma religião, sabe? Quase que uma reza, sabe? Você tem que passar à frente, entendeu? Então, estamos à E disposição. na triagem é esse formato de construir, alugar e fazer tudo isso ligado aos galpões. Aí ele é executivo lá mesmo. Se tiverem algum imóvel muito baratinho aqui em Vinhedo também, eu também tenho intenção de comprar, não tem problema não, entendeu? Boa. Perfeito, cara. Cara comercial, conselheiro. Mas isso que eu ia falar, essa bagagem também deles ali por trás, é que a gente dá muita segurança pra você trabalhar, né? Sem dúvida. Pra você e o segunda geração ali. Sem dúvida, a gente troca bastante informação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bruno falou uma coisa que é verdade. Eles foram se inserindo, e não sei, vieram. Aham. Não sabe, né? A Ribamar não sabe. Eu chamei isso de poder divino, porque eu acho que tem muita coisa de Deus aí, né? Mas o negócio do trabalho, se você for olhar assim, por exemplo, como a gente tratou as coisas aí conosco sempre, foram assim muito bem, foi carinho, foi dedicação, olha, eu costumo dizer sempre, tudo quanto é lugar tinha. Que hoje é celular, mas tinha papelzinho, você anotava, por dia seguinte, abria, tirava assim, jogava na mesa da secretária para ela ajudar a fazer, né? E isso sempre foi desse jeito, na base do recadinho, tal, quando nós estávamos na direção. Hoje eu não tenho mais isso, entendeu? Hoje eu posso dormir até meia hora mais tarde, sair meia hora mais cedo, estou mais tranquilo, entendeu? Então, para mim, isso é uma vaidade eu sair um pouco mais cedo, porque sempre foi das 6 da manhã até o último. Se tivesse alguém lá que quisesse jantar, um cliente que viesse lá visitar e tivesse uma reunião de qualidade, um problema qualquer que a nossa empresa, infelizmente, não soube entender o cliente e tal, ali nós ficamos até a hora de resolver o problema, resolveu cada um para sua casa. E hoje já não, hoje quando chega 5 horas mais ou menos, eu tô embora, entendeu? Eu tô tranquilo. Até sabe? estranho, né, Ribamar? É estranho. Até estranho, né? E o Bruno, também o meu irmão, como o negócio eu precisava deixar claro isso. Primeiro, os outros 4 elementos da segunda geração apoiaram demasiadamente o Bruno e continuam apoiando, achando que ele é o mais preparado e tal. Estão se preparando, porque nós temos 5 diretores. Lógico que os 5 diretores total confiança, 100%, mas eles vão ficar velhos, vão ter que sair da companhia. Isso eu não sei quando, não importa. E aí temos alguém da família para ocupar mais um lugar, uma direção, qualquer coisa desse tipo. E o Bruno, então, foi ele que pediu para ser CEO da companhia. Porque ele disse um dia assim pro tio dele, o Luiz, né, meu irmão, né? Tio, se vocês me ajudarem, eu quero encarar. Porque nós estávamos tentando, assim, olhando para o mercado, ver se contratava, né, alguém de fora, entendeu? E ele não, ele quis matar a bola no peito e foi embora. Então, graças a Deus, tá bem pra caramba. Caraca, Bruno. Tá bom demais. Tá bom Parabéns, demais. Que velho. atitude, hein, cara? Mas é por conta do suporte mesmo, né? Acho que a gente tinha esse movimento que já ia acontecendo na pandemia, principalmente e tal. E aí... Mas é que seria Nossa, fácil não, se esconder, foi um né? momento- Seria fácil se esconder também. pode ser que sim. Você pode ser que comentou, mas, cara, não vai dar tempo. Mas você fala, se fosse pra falar de pandemia, você Não, assumiu num aí momento foi que foi. tranquilo, né? Que Ele- tava tudo Não, normal. o aço, não tava meio difícil, mas pro aço, o aço foi muito bom, mas realmente era Quer difícil ser administrar CEO? o dia a dia. Vem, né? Fala mais Exatamente. Mas foi um baita desafio, uma baita escola aí também nesse momento, mas tem um grande suporte tanto da segunda geração, mas da primeira também, para isso tudo acontecer. Então, tamo Boa. junto. E a próxima geração, o que vocês pensam? Porque assim, o papel de um CEO também, conselho também, é pensar mais 20 anos pra empresa, mais 30 anos pra Mas empresa. não olha pra mim, porque o problema é dele 5. O problema dele 5. Já passou das 5, ele já tá liberado. Já você foi, entendeu? nós somos em 6 já na segunda geração, na terceira geração. É isso, né? São 6 na terceira geração. E aí foi interessante que cada um, a gente não falou da atividade de cada um, mas por exemplo, uma das minhas primas, que é a Natália, né, que é a nossa caçula lá, a Natália, ela, em algum momento do desenho da trajetória dela, ela falou, não quero estar na operação, pelo menos foi aquele momento que ela decidiu, não quero estar na operação, com a mão no dia a dia, na coisa assim, né, tão assim específica daquela velocidade do dia a dia, eu quero estruturar essa empresa para muito mais tempo. Então ela cuida hoje da governança
familiar e parte da governança corporativa. Então, ela que tem esse papel de organizar as nossas histórias, organizar os nossos relatos, organizar as histórias deles, as fotos, organizar eventos da família. Isso tudo faz parte de preparar também para a terceira geração contar essa história, porque muitos dizem que a dificuldade da terceira geração é conseguir prosperar ou conseguir fazer com que o negócio vá adiante é porque ouviram muito poucas histórias da primeira geração. Ficou longe, né? Ficou muito desconectado. Né? Então dizem que essa é um dos grandes pontos que muitas empresas acabam não prosperando na terceira geração. Então esse papel dela é muito importante porque ela reúne parte da história da família, mas parte da história da empresa também, para conseguir contar isso. Então assim, a gente ainda está, né, o mais velho é o filho dela, inclusive, vai fazer 4 anos, acho que em novembro agora mais ou menos, né? Minha filha vai fazer só em janeiro 4 anos, então estão vindo outros aí, né, para cumprir. Os mais novinhos tem meses agora, minha outra filha tem 7 meses, o dela já está com uns 9 mais ou menos, mas que vão ter que ouvir essa história de nós, ouvir essa história deles, né, e enfim, fazer tudo E até para gerar interesse e realmente continuar, né? Exatamente. A Betina já foi lá e ela gostou da ideia. Já nós fizemos um programa rapidinho, vai, então estourando aqui o tema assim. A gente fez um programa. Tempo é de A vocês. gente fez um programa Pais e Filhos lá e a gente levou as famílias lá para dentro da companhia, né? As famílias dos nossos colaboradores, né? E eu levei a Betina nesse dia, né? E aí tinha brincadeira, tinha tudo, tal, não sei o quê. E a Betina, e a gente tem essa planta industrial que eu comentei, tem um robô de solda. Um robô, parece um pouco até essa haste aqui no microfone e tal, como se tivesse um bico de solda aqui e tal, mais ou menos isso. Sim. E ele, enfim, né, se movimenta e tal. E a gente fez uma graça com o robô lá, porque tava as famílias lá, então o robô não tava soldando, porque senão poderia até ser uma questão de segurança, tá legal. Tudo. Mas o robô mexia aqui, mexia, ele depois dava um tchauzinho, assim, fazia uma coisa nesse estilo e tal. E, cara, aquilo marcou. De vez em quando ela me perguntava do robô, aquela coisa toda e tal. Esses dias eu fui lá trocar de carro, né, no final de semana. Falei, B, vamos junto lá com o pai e tal, vamos lá trocar de carro e vamos... E eu deixo um e a gente volta com o outro e tal. Legal. Cara, tive que parar na porta. Ela falou, cadê o robô? Cadê o robô? E eu falei, filha, o robô tá ali e tal. Ele tava no meio da produção lá e a planta tava trabalhando. E eu não conseguia entrar lá porque não tinha EPI, não tinha nada. Eu não ia entrar porque, né... E ela... SEO, exemplo, né? Cara, não tem né, como... Exatamente. Aí eu me arrependi de ter levado ela, porque ela abriu um berreiro, ela queria ver o robô, que ela queria ver o robô, que ela queria ver o robô de qualquer jeito. Então, talvez eu tô já influenciando ela para os momentos futuros aí, né? Então ela queria ver de vez em quando ela pergunta sobre o robô e tudo mais. Então acho que é um pouco disso que eles fizeram com a gente naturalmente tá fazendo com eles também, né? Cara, parabéns. E eu fico muito feliz. Só queria comentar que tenho certeza que 1/1000 pelo menos dessa parte a gente participou, porque essa terceira geração vai assistir esse EP aqui. Isso vai ficar eternizado no YouTube. É verdade. Isso aí. Pra com saber certeza. da história. Com certeza, isso é excelente. Ok? É isso. Bom, eu quero sinceramente agradecer vocês. Aqui contamos um monte de histórias boas, graças a Deus, ótimas. São histórias vividas, né? Por nós. Mas o dia que quiser fazer uma visita na nossa planta, vai até lá, vamos conversar, vamos ficar batendo um papo, mas sem câmera na frente, sem nada, entendeu? Aí nós vamos falar um pouco mais do que a gente sente sobre o que é empreendedorismo. Com certeza. Sobre o que é viver uma empresa e viver inflação de 80% ao mês, né? 80% há 5 anos, não. 80% ao mês, viver plano Bresser, plano cruzado, plano verão, plano sei lá, viver um sequestramento dos recursos que é seu, que está dentro do banco. Ninguém prova que foi feito um recurso vendendo isto, vendendo aquilo que não podia, sonegando, nada. E sequestraram o seu dinheiro. No dia seguinte, você levanta e fala assim, o que eu vou fazer? Né? Não sabia nem o que fazer mais. Então, passamos por tudo isso. Passamos por grandes empresas no nosso ramo e fora do nosso ramo que quebraram e poucas nasceram. Tá bom? Poucas nasceram e muitas quebraram. Passamos de uma geração para a terceira quase, que nós já estamos vendo ela, né? Porque ela está aí despontando com o sol aí, como dizem, está no leste, está subindo, né? Isso é muito, muito interessante. E eu estou muito orgulhoso da segunda geração que nós temos. É isso que eu tenho que dizer.
é porque é muito interessante a gente perceber que a coisa não vai levar igual. Nenhum é igual, nenhum dedo da mão é igual. Então não vão levar igual, mas vão levar nas proximidades 90%, sabe? Coisa desse tipo. E os 10 é de puro empreendedorismo novato, empreendedorismo criativo e etc, entendeu? Para poder levar a coisa para frente. Levar a marimba para frente numa empresa desse tamanho não é fácil. Não é fácil. Graças a Deus que nós temos uma boa equipe, tá certo? Além de nós, que estamos sempre olhando, também ajudando, mas tem uma boa equipe para poder realizar aquele que a gente precisa, tá bom? É isso aí. Perfeito. E além do convite para vocês, a audiência também, se quiser lá falar um pouco de governança, certeza. falar de outras coisas, nós estamos lá à Com disposição. certeza. Perfeito. Eu quero aproveitar só esse gancho. Mês que vem eu tô lá. É isso. Posso levar uma germaninha, Ó, pessoal, vamos lá? fazer, pode. Leva sem porque, dúvida, mas leva gelada, porque lá não você leva gelada. Ó, podemos Deixa fazer com até a um gente. episódio lá. Ó, dá pra cara, fazer. Tem uma estrutura, Aham, então. vamos lá, bora. Bora. Eu vou agradecer rapidão a Angi Antecipa aqui, que são parceiros nossos. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas antecipação de recebíveis aí, a galera que precisa ter acesso ao crédito ali, tá dificuldade de acesso ao crédito e quer antecipar os recebíveis, dá um toque na Angi Antecipa, que são parceiros nossos. Agradecer a Fênix também, né? Proteção patrimonial no exterior, você que quer defender o seu patrimônio, uma moeda mais forte. A Fênix te ajuda nisso aí, tem QR Code passando na tela. E eu quero fazer uma pergunta aqui pro Ribamar, que é um cara muito. Principalmente que os dois estão muito bem vestidos aqui, né? Eu quero fazer uma pergunta, você que é mais comercial. A vestimenta influencia num cara comercial? Eu andei 44 anos, não, 43 anos, de paletó, gravata e só camisa branca. Tá certo? E de pasta 007 na mão, de couro de jacaré. Tá certo? Influencia. Então influencia. Então, Muito. primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu larguei um ano antes de o Bruno ficar. E depois que o Bruno assumiu, que a segunda geração assumiu, eu parei. Mas eu acho que influencia e muito, principalmente no Brasil. O carro no Brasil e a vestimenta é um negócio assim. Se eu paro aqui com um fusquinha em qualquer lugar por ali, e quando eu digo fusquinha, eu tenho fusquinha, eu tenho não coleção não, mas eu tenho, não estou menosprezando. Sim, um carro mas mais você passa simples, o né? Um carro Fusca, mais simples. você passa um Fusca com um carro simples, um Celta, sei lá o quê, o cara te olha tudo bem, mas agora você para com um Jaguar, você para com um Porsche, você para com sei lá com o quê, você vai perceber que as pessoas te vejam diferente. E você pode estar até com a unha mal feita, você pode estar até com a unha ruída, mas o cara, porra, 1.400.000 num carro, é porque ele deve ter dinheiro, entendeu? Isso é muito ruim no Brasil, mas é uma verdade. Perfeito. Coisa que na Europa quase você não tem. Nos Estados Unidos tem um pouquinho, mas você não tem. Entendeu? Aham. Perfeito. Eu tô te perguntando isso porque a Consolate, que são nossos parceiros aqui, eles ajudam nisso daí, a galera se vestir melhor, principalmente os empresários. Ele é Porque, marqueteiro também. porque as camisas são com tecnologia, então não amassa. Que hoje a dificuldade é isso, né? Opa, Manter legal. a camisa passada, né? Hoje não se passa mais roupa igual antigamente. Não, Né? não, você passa. Se eu pedir pra minha mulher passar com aqueles vincozinhos que ela começou lá a vida dela comigo, ela não faz mais. Então, Nem sabe fazer mais. então, inclusive, tem um presente da Consolate pra vocês. Obrigado. Pedrão, traz aqui pra gente. Boa, valeu. As camisetas com camisetas, isso é polo essa, né? Pode trazer. Manda aí pra mim, ó. Depois a gente olha os tamanhos ali pra vocês. Maravilha, obrigado. Mas essas são as polos, tá? Obrigado. Eles têm polo, tem camisa social, tem calça de alfaiataria. Maravilha. Hã? Maravilha, maravilha. Gostou Obrigado, da embalagem, obrigado, seu Consolate, Ribamar? vocês também, obrigado. É isso. Boa, é isso aí, ó. Essa é minha. Você quer uma? Vem aqui. Boa. E essa não amassa, viu? É verdade, não amassa, não precisa passar. Boa, isso aqui Vocês vão é- ver o tecido. A gente tá com as lisas aqui, que é a Tec Modal, que tem todas, né? Tem as lisas, as polos e as camisas Quando sociais. viaja ainda, que aquele negócio vai na mala, excelente. Boa. E o seu Ribamar, eu sou casado, a minha esposa ela é dessa geração mais nova. Ela não sabe passar roupa. Então você imagina como isso daqui Facilidade, salvou minha vida. Facilidade, ótimo. Exatamente. Não, tô brincando, minha mulher até hoje ela vai no guarda-roupa, ela que escolhe a roupa pra mim. Ótimo. Isso não tem mais. Né? E dos 20, Acho uma 20 e poucos ternos que eu tinha, que mandava fazer, que eu sempre gostei, entendeu? Hoje tenho 6 lá que ainda tá lá, dentro dos seus pacotes, dentro das suas coisas, fechadinho, colocado dentro do coisa. Tem uns 6, porque a barriguinha cresceu, então eu tive que dar todos os outros embora. Com pena, mas tive que dar os outros embora. Mas ainda mesmo assim eu tenho uns 6 ternos lá, e tem acho que umas 4 ou 5 camisas brancas dentro, com monograma, com essas coisas. Boa. Sempre eu gostei. Vestir bem é um negócio que deixa a gente realizado, porque a gente está oferecendo para outra pessoa uma característica tua de um cuidado com você mesmo. Se você tem cuidado com você mesmo, você tem cuidado com
com os cliente, teus negócios, com com os teus você. clientes, com o teu Próximo. fornecedor, com o teu banco, sei lá com quem, entendeu? Acho que é isso aí. Teus amigos, sei lá. Fora a né? autoestima, né? Você fica mais. Ah, não, autoestima é outra coisa. Você, você põe um chinelo no pé é uma coisa, e coloca um outro tipo de aparato no pé, fica muito bom. Boa. Beleza, obrigado E- pelo presente. aí. E a Obrigado. galera que também quer garantir, ó, tem cupom aí. É pelo QR Code ou pelo link na descrição, viu? O cupom agora. Clicou aí ou apontou a câmera, tem o nosso cupom da Consolate para ter desconto 15% off no site todo, viu? Ok. E é isso, querem dar um recado final? Não, Pra acho galera que, bom, que- estamos à disposição lá. Primeiro, então, de novo, reforçar aqui a questão do que o Dr. Ribamar trouxe aqui, agradecer muito vocês, aí, parabéns pelo canal, pelos temas que vocês trazem com a realidade, com a sinceridade, de maneira bem direta e pontual aí para a audiência de vocês. Obrigado aí por poder fazer parte disso também. Para a gente é uma grande honra aí. Obrigado mesmo. Contem com a gente. Boa. Obrigado. Obrigado, Ribamar. Obrigado, Bruno, pela presença. E agradecer a galera também que assistiu. Antes de ir embora, esquece de se inscrever aí. Tem também Instagram lá do Aço Tubo aí, disponível. Aí a galera quiser seguir, acompanhar um pouquinho lá o dia a dia, né? Entender melhor o que eles fazem. E é isso, mais algum recado? Agradecer a Deus por esse episódio aqui, que foi sensacional. Eu fiquei muito feliz. Eu não sou muito de falar isso tudo, mas, cara, foi sensacional. Parabéns, história de vocês aí. Que impactou muito na minha vida, muita coisa estão falando. Sou pai também e tenho certeza que na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Amém. Boa. Amém. Amém. Obrigado. E o Brunão hoje estava dirigindo, mas vai levar presente da Germânia Então também. tá viu? bom, eu sou o Beleza? motorista da vez aqui. Boa. Tá bom. É isso, valeu, galera. Valeu, solta a vinheta aí. E até. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Cali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem, fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.